Fala pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um Libra Talks. E hoje, fala para mim, Jane. Aqui a gente fala sobre tudo, né? Não tem tema específico. E hoje a gente vai falar com um cara que traz muita curiosidade para todo mundo. O nome dele é Vitor. Eu costumo dizer que o Vitor, ele muda vidas, entendeu? Quando ele passa na sua vida, ele muda a sua vida, né não, Jane? Sim, ele pode mudar a vida de toda a sua família, na verdade. Exatamente. Então, pessoal, hoje recebam Vitor Marques. Tô aqui, muito bom estar no Libra Talks. Lugar incrível. Agora fala por que você muda vidas. Eu mudo vida porque eu descubro a vida das pessoas, né? Basicamente. A gente tem que saber, pra quem não sabe, eu sou genealogista, o que é diferente de ginecologista, tá? Na realidade, o meu trabalho é buscar toda a história da sua família. Desde você, o seu pai, que foi comprar cigarro e nunca voltou, os seus avós, seus bisavós, trisavós. Eu procuro todas essas documentações, né? Seja para você fazer um processo de dupla nacionalidade, seja porque você é um curioso e quer saber mesmo a história da tua família, seja porque você quer uma pensão que tá ali, uma herança que não foi resgatada ainda. Enfim, a gente procura... Ou seja, que você quer também sair do país, porque seu passaporte brasileiro foi travado também. É, exatamente. Tem A questão essa, da dupla tem? nacionalidade. Tem como você buscar uma dupla nacionalidade e tudo mais. Inclusive, Gabriel, essa questão de dupla nacionalidade agora tá bem forte, né? Uhum. Não sei se vocês já acompanharam agora o que tá rolando lá em Portugal, o que tá acontecendo. Tô ligado que a extrema-direita ganhou. não é isso? Ganhou e as coisas estão um pouco mais apertando agora, né? Tinha uma série de pessoas que estavam ilegais lá, Bangladesh, Uhum. indiano, brasileiro também, que estava ilegal na Europa, em Portugal, de modo geral, né? E aí houve uma intensa... Isso aqui é muito interessante, né? Tava vendo como tava a esquerda antes, um povo mais ameno, assim, na política e tudo mais. Tava tendo muita filmagem, assim, em torno de Portugal, que você nem sabia que era Portugal. Por quê? Tava com indiano na rua, cheio de Bangladesh, um pessoal de cultura diferente, né? De islâmica, muçulmano. E isso pegou muito mal ali pra Portugal, meio que tá perdendo a identidade. Uhum. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de estar na França. Quem tá assistindo o podcast aqui, não sei se teve oportunidade de estar na França. Quando você chega na França, a gente foi recentemente agora, né, fez uma escala na França pra ir pro Japão, não parece França, pô. Parece que você tá em Bangladesh. Entendeu? Parece que porque só tem muçulmano árabe e africano lá dentro. Caramba! Só tem. Você vai na França, sabe aquele francês? Isso sim. acabou lá. Uhum. Isso acabou. Não existe mais aquele francês tradicional na Como é que eles França. conseguem se manter? Se mantém ilegalmente, no caso? Ou essas pessoas estão lá com visto de permanência? Então, Enfim. ambos. A França, como ele era um país de colonizador, né, bem como, por exemplo, a Inglaterra, por exemplo, na África, tem muitos países que falam francês. Foram países que foram colonizados por franceses. Então, tem muitos ali também que, por ser colônia da França, conseguem... O Mbappé é um deles. O Mbappé é africano. Verdade, Entendeu? A família verdade. do Mbappé é africana, mas ele também é francês. Né? Se eu não me engano, tem outros também. Deve ter o Pogba, diversas pessoas assim, do futebol que ficam bem em evidência. Eles são têm a cidadania francesa, mas nasceram na África. E daí? Daí eles têm liberdade também para ter uma dupla nacionalidade. Aí, o que acontece diante disso? Você tem um certo liberalismo com relação à dupla nacionalidade desses países da África que eram colônia, tá? E não só na África, tá? A Ásia também isso é muito forte. E, em contrapartida, quando você vê, por exemplo, muitos de seus pares ali, seus amigos e tal, estão indo para a França porque tem dupla nacionalidade, você, mesmo que não tenha, você tem um refúgio ali com eles. Sim. Tanto que a comunidade africana, isso aqui, para quem já foi na Europa, consegue enxergar isso. A comunidade africana, a comunidade árabe na Europa, eles se ajudam muito, no pouco, diferentemente do que acontece às vezes nos Estados Unidos com brasileiro, por exemplo. Sim. O que você ouve falar muito de brasileiro nos Estados Unidos? É que brasileiro lá é explorador. Por exemplo, se você tá querendo ir para os Estados Unidos... Não, e aí... não é só nos Estados Unidos não, né, irmão? No Brasil a galera também é exploradora. Mas isso fica muito em evidência lá fora, porque você não tem rede de apoio. Entendi. Na maioria das vezes, quando você vai como imigrante lá, você não tem rede de apoio. Já os árabes, por exemplo, se você é árabe, o seu amigo, por exemplo, é um conhecido... Às vezes a pessoa nem é conhecida sua, mas você sabe que ela é muçulmana, que ela é árabe também, você acolhe ela na sua empresa, você dá emprego para ela, você indica ela para as outras pessoas, você bota ela para morar na sua... Olha só, você bota uma pessoa estranha, às vezes, só por ela ser do mesmo país que você, para morar na sua casa durante um tempo até ela se reerguer. Não tô falando que com brasileiro isso não acontece, mas com o povo de lá é muito forte. Uhum. Entendeu? Eles são muito
unidos. Agora, voltando aqui para Portugal, cara, assim, já estavam dizendo que tinha mais brasileiro em Portugal do que português, né? Tem um monte de brasileiro, mas também tem muita gente que volta, porque não Sim. consegue ficar e não consegue a permanência, não consegue realmente a dupla cidadania, né? E nem dupla cidadania só. Tem uma coisa chamada, e isso aqui era o que estava sendo a salvação da lavoura para a galera em Portugal, que era o... Caramba, tem um nome. É manifestação de interesse. Era manifestação de interesse. Você entrava em Portugal como turista mesmo e dava entrada nessa manifestação de interesse. Mesmo que você não tenha dupla nacionalidade, tá? Portuguesa, não tem avô, bisavô português. Sim. Você dava entrada na... É por isso que a gente viu uma enxurrada de pessoas agora indo para Portugal. Isso acabou. Isso acabou. Então, as pessoas que estavam agora em 2024 indo para Portugal na intenção de fazer essa manifestação de interesse se ferraram. Não Vão vem voltar. mais. Não vem mais. Mas e isso vão acabou voltar. por causa do governo da direita que está assumindo lá agora? Das sanções e tal? Antes mesmo deles, isso já tinha acabado, tá? Mas isso já é uma tendência já, porque eles são maior nos partidos lá fora, entendeu? Tanto em Câmara de Deputados, senadores, eles já são maioria, sim. Não só em Portugal, não, tá? Na Itália também. Foi por isso que agora na Itália, vocês devem ter ficado sabendo que mudou lá a regra da cidadania, né? Mudou lá através de um decreto. Teve o Antonio Tajani, ele é o ministro das Relações Exteriores, o ministro dele é Affari Esteri lá na Itália. Ele simplesmente, com um único decreto, ele conseguiu mudar toda a regra do direito à dupla nacionalidade. Agora- Como? Desculpa. Tá. Mas, assim, beleza que mudou. Mas isso interfere o quanto no seu trabalho hoje em dia? Então, como eu trabalho com genealogista e como genealogista tenho uma equipe também que trabalha nos processos de dupla nacionalidade, por exemplo, em cidadania italiana, se você tem um trisavô, um tetravô, um bisavô, você tem direito a fazer cidadania italiana. Com esse decreto, e quando eu digo fazer, gente, isso até é um modo errado, tá? Porque quem é descendente de italiano, na realidade, já nasceu sendo. Por mais que isso seja difícil pra gente aceitar, mas você que tem um bisavô, trisavô, tetravô italiano, você não faz a cidadania. Você não pede, você não naturaliza, você simplesmente já é. E o ato que a gente faz de juntar todos esses documentos de certidão de nascimento, casamento, que é um processo que agora você tá passando, né, Gabriel? Eu, inclusive, pô, até travou. Eu devo ter alguém lá atrás que tem. Deve ter. Ele tá lá como? Ele Eu tá tô como? pesquisando. Procurando todos os Esses papéis. dias, Gabriel já tava lá no cartório de Nova Iguaçu, lá me perguntou, e aí, o que eu faço aqui? Como é que eu tiro aqui a certidão? É verdade. Então, esse processo que você tá passando, Gabriel, é um processo nada mais do que um processo declaratório. A gente vai juntar essas certidões para dizer que você é italiano, que você é português, que você já nasceu sendo italiano, por exemplo. Tá? É tipo um direito vinculado. É um direito originário. Entendeu? É de origem, do fato de você ter nascido. O que eu digo de direito vinculado é, tipo assim, poderes administrativos. Eu amostro os papéis, eu tenho aquele resultado. Exatamente. Entendi. Porque, tipo, no direito vinculado, se eu quero aquilo ali, eu tenho que apresentar o documento A, B e C. Isso. Independente de qualquer coisa, se eu apresento o documento A, B e C, eu tenho direito àquilo. Sim. Entendi. É exatamente isso. O ato de você ir num consulado, ou ir na justiça, ou ir próprio na Itália fazer o processo, é um ato declaratório. Você só está declarando um fato que já existe. Já existe. Que você entendi. é. Você não pede. É diferente de, por exemplo, da sua esposa fazer o processo por casamento. Ali ela está pedindo para ser. Sim. E é um Entendi. caso completamente diferente. Isso eles não mudaram, tá? Então, ele está dizendo o seguinte, você que já nasceu sendo italiano, você não nasceu sendo italiano coisa nenhuma. Eu vou fazer um comparativo aqui que é muito interessante. Imagina só, quem é o presidente do Brasil? O presidente do Brasil é o Lula. Aí o Lula lá, junto com a corja de ministro deles, a corja de ministro deles decide o seguinte, olha, a gente quer mudar o direito à cidadania brasileira. Aí ele simplesmente faz um decreto dizendo que não é mais brasileiro quem nasceu no Brasil. Agora é brasileiro quem tem pai e mãe brasileiros. Aí você, não, beleza, isso não vai me afetar nunca. Só que você, Gabriel, é um cara que a sua mãe é brasileira, você nasceu no Brasil, só que seu pai é argentino. O seu pai sendo argentino, você já perderia sua cidadania brasileira. Porque de acordo com o novo decreto do presidente, tem que ter pai e mãe brasileiros. Então, toma, você perdeu, não consegue mais renovar passaporte, Sim. não faz identidade, não faz mais CNH, não faz nada, você perdeu, pô. Ou seja, se isso fosse nos Estados Unidos, por exemplo, um brasileiro que vai lá ter filho lá fora, nasceu lá fora, ele não é americano. Já não é mais. Se o Trump, por exemplo, inventa essa moda, já era. Ninguém mais consegue fazer isso, ter filho lá nos Quem Estados tem Unidos. e tirar a cidadania, por exemplo, porque teve filho. Tipo É. isso. Isso. Nos Estados Unidos, na realidade, você nasce estadunidense porque você nasceu nos Estados Unidos.
Não é porque você tem pai ou mãe Sim, estadunidense, não. É porque sim. você nasceu nos Estados Unidos. Sim. Então, se essa regra, por exemplo, pega lá... Só que isso você consegue enxergar comigo, que é um absurdo. Sim. Você perder a sua cidadania porque um presidente mudou a regra ali naquele governo. O negócio já existe há 500 anos e agora um presidente chegou, mudou e você perde exatamente o que aconteceu na Itália. É por isso que a gente diz que é inconstitucional. Entendi. No meu trabalho, é o que eu falo, no meu trabalho atrapalhou o quê? Atrapalhou mais o cliente. Porque antes ele podia fazer um processo muito mais rápido, indo para a Itália, ou fazendo muito mais barato, indo no consulado, e agora ele vai ter que entrar na justiça. Entendi, Uhum. vai ter Entendeu? que ser judicial, não Judicial. vai ser mais uma coisa Tinha de esse lance judicial de fila, né? Já Uma tinha parada judicial dessa. antes, para quando o cenário... Tipo assim, se vocês verem a fila, por exemplo, do consulado de São Paulo, é uma fila absurda. O cara fica 15 anos na fila, pô. O cara fica 15 anos na fila para fazer um reconhecimento de cidadania italiana. Caramba. Entendeu? Então, assim, vocês concordam comigo que 15 anos é um absurdo. Sim. Então, até porque, pro seu filho ter uma cidadania de alguma coisa, se ele nasceu no Brasil, você vai registrar ele no cartório no mesmo dia ele tem. Sim. Beleza, tá claro isso. Então, uma forma de você pular essa burocracia, porque isso é uma burocracia do caramba, é você fazer direto, por exemplo, na justiça. Você diz pra justiça que a fila do consulado demora pra caramba, de 15 anos, tá? Uhum. E aí você entra na justiça da Itália. Precisa de advogado, assessoria pra corrigir documento e etc. Sim. Então. E quem assim, sai para estudar, né? Foi estudar. Tem muita gente que vai com doutorado lá para Portugal Sim. e aí consegue aquela temporada ficar ali estudando e acaba tentando ficar no país de alguma maneira e tentando migrar. Esse alguma maneira que é difícil hoje mais em Portugal. Esse alguma maneira. Porque o início que você falou tá muito claro pra mim. O cara vai com visto de estudante. Tá. Ele vai com visto de estudante. Então ele garante ali 1 ano, 2 anos de pós-doc, de doutorado, que Isso. seja. E depois ele conseguiu um visto de trabalho dentro de uma universidade? Se não, qual é esse outro jeito que ele faria? Manifestação de interesse. Só que agora não tem Só que mais. Agora não tem mais. E ou aí? seja, é isso aí que acabou. O cara que foi Exatamente. para estudar com a manifestação de interesse, ele já não consegue permanecer, a não ser que ele tenha a cidadania realmente. Não, exatamente isso. Só que aí o que eles estão fazendo agora também? Isso na Itália, tá? Eles estão querendo facilitar. Olha só quão absurdo é. Como os ítalos descendentes, ou seja, os italianos aqui do Brasil, ítalo-brasileiros, ítalos argentinos, eles não têm muita força de voto, não porque eles não podem votar, mas é porque não tem interesse. A maioria dos brasileiros que têm cidadania italiana aqui não tem interesse em votar lá na Itália, de fato, num primeiro momento, apesar de eu achar muito importante, tá? Sim. Mas eles não têm interesse em votar. E aí o que acontece diante disso? Eles não têm tanto apoio, né? Os políticos não têm para que apoiar, eles não vão votar mesmo. Claro. Então, sabe o que eles estão fazendo? Eles estão agora dificultando a parte dos descendentes, tá? Mas estão facilitando para quem está imigrando para lá agora. Ou seja, na Itália, né? O Bangladesh, o muçulmano, o africano, o que eles chamam até de a galera que vem de barco, né? Uhum. Por quê? Porque se você regulariza essa galera, a tendência dessa galera é votar em você. Entendeu? Então é essa a pegada. Ah, então eles estão fazendo interesse político nisso também. Não, é interesse, é jogada política. Cara, eles são políticos, pô, eles não estão de bobeira. Claro, Bobeira tá eu ninguém e você. Aqui, a gente conversando, tendo papo de botequim, falando da vida deles, entendeu? Mas eles são lobo mesmo. Eles sabem o que estão fazendo. Eles sabem o que estão fazendo. Então eles sabem que a massa italiana que tá fora da Itália não tem interesse em votar, enquanto a galera que é a massa de trabalho que tá ali de fato na Itália todos os dias, eles têm interesse em votar porque eles têm interesse em ser regularizado, querem alguns direitos ali, enfim, sabem dos deveres dele, Uhum. né? Só que qual é a problemática disso tudo? Quando você começa a distribuir nacionalidade para Bangladesh, indiano, turco, marroquino, primeiro que você muda toda a cultura do país, olha o que está acontecendo com a França, Uhum. entendeu? Se você vai na França, parece um gueto, pô, do Rio de Janeiro, parece que tá na Verdade. favela do Rio de Janeiro. Verdade. Sim. Entendeu? Assim, a personificação de favela, de gueto, é quando você vai ali em Paris, por exemplo. Entendeu? Então, assim, a Europa, de modo geral, ela entra, tirando esse fato, né, de ter um interesse político, arbitrário ali, lógico, de voto que eles querem, porque, assim, eles não estão muito aí, os políticos de hoje não estão muito aí com o futuro da Europa, não. Eles querem saber de se reeleger, tá? Sim. Parece um Saber pouquinho- aqui agora. Estão pegando um pouquinho aqui do Sul da América, entendeu? O que acontece aqui um pouquinho no Brasil, eles estão aprendendo. A gente que tem essa coisa de que tá maravilhosa a Europa, tá maravilhoso morar fora. O brasileiro tem muito essa ideia, né? Mas às vezes vai pra lá e vê que às vezes tá até pior, né? Tem umas tendências. Pior não.
Pior nunca é. Isso daí eu falo. Aqui é pior sempre, tá? A não ser que você seja muito rico. Aí aqui o Brasil é tranquilo. Se você ganha 70 mil, 80 mil por mês, aqui como os nossos amigos da Libra, muito provavelmente... Quem muito dera. Ó, Deus te ouça, seremos. Muito provavelmente vocês são magnata e a gente acaba vivendo numa bolha. Uhum. Mas, por exemplo, ó, uma coisa que é muito interessante, pouca gente fala isso aqui. Se você quiser qualidade de vida, você vai para a Europa. Mas se você quiser ficar rico, você vai para os Estados Unidos. É muito difícil você enriquecer na Europa. Muito difícil. Mais difícil que no Brasil. Enriquecer. É muito fácil você ter uma vida ok, boa, estável, com saúde, educação, que é Mas basicamente... também se você vai pra lá sem preparo nenhum, achando que você vai ter uma vida fácil, não é. Você tem que se organizar, né? Não, Pra ir morar... Isso daí em qualquer lugar do mundo. Tipo, porque teve muita gente que saiu do Brasil, foi querendo sair do Brasil de forma desorganizada e chega lá não consegue empreender, por exemplo, até porque... Mas sabe qual é a ideia do brasileiro, por exemplo? O cara vai pra Itália e fala o seguinte, se eu montar um açaí lá na Itália vai dar certo. Não vai, pô. Ele nem conhece da cultura dos caras. Sim. Aí ele vai pra montar uma padaria, sei lá, na Alemanha e ninguém come pão lá do jeito que come aqui. Por exemplo, ele acha que vai montar uma açaizeira na Itália e vai dar certo. Não vai dar certo. Você tem que se adequar à cultura dos caras. Não dá pra remar contra a maré. Sim. Entendeu? Mas sim, isso que você falou de organização, isso é um fato. Isso é independente do país. Mas isso é uma coisa que eu te digo porque, assim, é crônico. Eu tenho muitas pessoas que são tanto clientes quanto amigos que estão nos Estados Unidos e no Japão e estão na Europa. Na Europa é muito difícil você enriquecer. Muito difícil mesmo. Sim. Muito difícil mesmo. Só que lá é muito mais fácil você ter uma vida equilibrada. Uma vida de que o trabalho não te sufoca bem como é nos Estados Unidos. Sim. O que você mais vê nos Estados Unidos é a galera tendo burnout. O que compensa? Eles têm iPhone do ano e carro do ano. É verdade. Entendeu? Então dá uma Verdade. equilibrada nesse caso. Uhum. Agora, na Europa as coisas vão galgar um pouco mais devagar, entendeu? Sim, As coisas sim. vão ser um pouco mais lentas para você ter Agora, bens materiais. assim, agora, de um tempo para cá, você achou que aumentou essa evasão, essa tentativa de querer saber se tem dupla cidadania para fugir do Brasil, para sair? Isso aumentou de um tempo para cá? Depois do governo do Lula, isso aumentou, pô. Isso foi bom pra caramba. Pro Brasil foi uma droga, mas pra mim foi excelente, porque teve muitas pessoas... É até meio chato eu falar isso, né? Tipo assim, quanto pior tá o Brasil, melhor pros meus negócios. Porque as pessoas querem sair. As pessoas querem descobrir a origem, principalmente para ter uma dupla cidadania, Sim. né? E evadirem do país de forma mais fácil. Isso Tá. mais o público jovem ou uma galera mais velha? Tudo. Todo tipo de público que você possa imaginar. Agora uma pergunta. Deus me perdoe. Né? Não sei nem se eu posso falar isso. Não, calma, Mas ó, não vai ser aqueles- cancelado, pelo Aqueles amor de Deus. atores, assim, sabe? Então, essa galera veio falar comigo sim, tá? Tiveram muitos deles que vieram falar comigo. E o intuito deles eram principalmente Portugal e Estados Unidos. Tá? Alguns deles, inclusive, tiveram visto negado para os Estados Unidos. Uhum. Tá? Mas eu te falo uma coisa, uma pergunta que você tinha feito para mim no início era o seguinte, olha, hoje tem mais brasileiros, praticamente mais brasileiros lá em Portugal, né, do que propriamente brasileiros. Você sabia que agora estão dizendo que Portugal é a Guiana brasileira, né? Uhum. É a colônia do Brasil. Isso, Então, isso. uma coisa que eu comentei, e aí vocês vão me corrigir aí se talvez minha ideia estivesse errada, tá? Uhum. Mas o que vai acontecer e não vai demorar muito são os brasileiros, por exemplo, que tem uma dupla cidadania aqui no Brasil, como uma dupla cidadania portuguesa, migrarem para Portugal para ser deputado lá, presidente lá, senador. Eu, inclusive, levantei a hipótese... Mas isso é forte, hein? eu, inclusive, Isso é diferenciado, hein? Eu, inclu- Informação é essa, hein? Eu, inclusive, levantei a hipótese, por exemplo, do caso do Nicolas Ferreira. Que o Nicolas Ferreira ele pode ter tanto a dupla nacionalidade portuguesa quanto a italiana. E ele tem uma aceitação gigantesca aqui no Brasil. Tem gente que odeia ele, tem gente que ama. Sim. Entendeu? Então, A gente imagina... tá falando da política, a gente tá falando do cara em Isso. si, né? Imagina que ele entra... Ele não pode entrar aqui no Brasil por enquanto, porque ele não tem idade, né, para ser presidente no Brasil, mas imagina que em um dado momento ele consiga entrar e concorra contra o Lula, por exemplo, e não consiga ganhar. Se ele vai para, por exemplo, Portugal, onde tem uma cacetada de brasileiro que o apoia, ele pode ganhar lá e ser presidente. Não tem nada, Isso. não tem nada É porque, que o no impeça. caso, é brasileiro que tem a cidadania portuguesa que pode votar.
Originária, inclusive. Originária. Originária, entendeu? Já nasceu sendo português. Ele fez o processo de reconhecimento de cidadania portuguesa. Não é que ele é casado com uma portuguesa e aí, entendeu? Não pode. Ele é casado, inclusive, com uma mulher que tem cidadania italiana. Olha. A esposa dele tem direito lá à cidadania italiana, entendeu? Eu esqueci o nome dela, mas eu lembro que tem. Eu tenho um vídeo, inclusive, que eu monto lá, a genealogia. Eu tô ligado, já vi. Já vi. Não, é pra bem quem legal. não sabe, gente, esse cara aqui é famoso, tá? Ele, além de vários clientes top que ele tem, assim, uma pegada na internet fantástica, né? Ele faz uns vídeos, assim, sabe, tudo de corte. Aliás, vou puxar agora aqui um dos vídeos dele, assim, meio polêmicos, né? Que eu acho que uma galerinha ficou um pouco chateada contigo. Mas ser polêmico é legal na internet. Exatamente. hoje em Me dia. conta sobre o vídeo do Papa, cara. Cara, o vídeo do Papa foi um dos últimos vídeos que eu fiz e o pessoal me odiou, né? Ó, o pessoal pode ver lá no teu arroba. Fala teu arroba aí pro pessoal assistir. @Costa Marques Cidadania. @Costa Marques Então, Cidadania. esse vídeo tá lá. Olha lá e me odeie também. Basicamente, o vídeo do Papa, eu mostro a genealogia do Papa e eu conto a história do avô dele. E muitas pessoas acharam que eu tava falando do Papa em si. Que eu falei lá que o avô do Papa é o que ele é mesmo. O Era avô um do fanfarrão. Papa era um fanfarrão máximo, então, sem vergonha. Ele era casado com uma mulher. E aí ele traiu essa mulher, teve filho com outra, que era uma enfermeira 18 anos mais nova que ele. Aí ele embonecou a enfermeira, Trocou de nome. trocou de nome, porque naquela época, você sabe como é que é, nada era digitalizado, era tudo na mão, então você conhecia fulano. E ele era influente, tá? Ele era muito rico, ele tinha muito dinheiro. Ele falava várias línguas, tinha escola Não, e tal. hoje em dia assim. já teria estourado a bomba, né? Naquela época ficou tudo na encolha. Não, ficou na encolha. Hoje em ficou na dia não dá encolha. nem pra sair pra comprar cigarro. Então, mas estourou bomba porque saiu no jornal da época. Inclusive, eu coloco isso lá. Saiu Sim. Estourou. Isso estourou na época, nos níveis da época, porque saiu um negócio no jornal, era absurdo. Sim, era. Entendeu? É tipo sair sei lá, no Caras. Ou Aham. sair no Choquei. Entendeu? É tipo isso. E aí saiu, e aí ele não satisfeito, né? Porque, enfim, pô, ele já tinha. Ele foi preso por conta dessa traição, inclusive. A esposa dele, a ex-esposa dele, denunciou ele. Eu acho que pegou eles fanfando, entendeu? Entendi. Pegou o pessoal, porque teve negócio de atentado ao pudor Caraca. e tal. Aí ele saiu mó grana. Então a mulher naquela época ali já botou o cara. E ele foi preso. Aí ele teve que pagar uma fiança. $12 mil. $12 mil, dá 70 e poucos mil reais. Tô E informado, aí. pô. Mais um pouquinho, né? Dinheiro. É dinheiro. Aí, enfim, ele saiu, né, da prisão e quando ele saiu, ele por ter contato, por ter grana, pô, o cara que paga $12 mil, né, não tá de bobeira, tá tranquilo. Aí, pra cada, né, tanto pra ele quanto pra esposa, os dois foram presos. Aí ele saiu em liberdade e tudo mais e conseguiu mudar de nome, mudou de identidade. O pessoal só conseguiu pegar ele depois, porque em um documento ele assina com um sobrenome antigo, que era Gitano, se eu não me engano. E aí ele bota lá o sobrenome dele mudado, né? Que hoje é o sobrenome do Papa. Eu esqueci qual é o sobrenome do Papa. Depois dá uma olhada aí, me fala aí. Ele colocou o sobrenome, que hoje é o sobrenome do Papa, e o sobrenome antigo dele. E aí ficou elas por elas, o pessoal descobriu e tal. Mas ele já tava velho, já ia fazer o quê, entendeu? Sim. Sei que- Não, e aí o que ele fala, gente? É que, na verdade, a Igreja Católica, para, né, o Papa ser Papa... Ela puxa a vida inteira dele, né? Pra você, quando você é padre, por exemplo, isso era mais intenso. Foi por isso que o pessoal me odiou. Falou, você não entende nada de catolicismo, você não entende nada de papado, você é um idiota e tal. E o pessoal falou isso e realmente, não entendo nada de catolicismo. Entendo de genealogia e eu vi que o avô do Papa era um safado. E tá tudo bem, isso não tem nada a ver com Papa, pô. Isso não tem nada a ver com Papa, entendeu? A vida do avô... Curiosidade. E aí o que eu boto em xeque é porque ali, acho que antes de 1912 e tal, antes de até 78, né? Pra você ser padre, você não podia ser, por exemplo, padre bastardo. Você não podia ser filho bastardo. Você tinha que ter pai e mãe casados na igreja católica e ter você nascido, entendeu? Você não poderia ser filho ilegítimo, que eles chamam. Então, assim, tinha uma série de regras e mais antigamente ainda, eles investigavam sua árvore genealógica para ver se não tinha bandido na sua família e tudo mais, porque o Papa, principalmente Papa, né? Não só padre. Cara, ele é uma referência, né? Para toda uma gama de pessoas, então ele precisa ter boa fama. Sim. Aí se a pessoa vai olhar lá a família do Papa, tem que saber que É o maior tudo cargo, né? direitinho, É o maior cargo de todos, pô. É o maior cargo de todos. Então, assim, o pessoal também, enfim. Igual o caso lá do Ryan Santos, lá, o advogado dele queria me processar e tudo mais, porque eu fiz a genealogia do cara. Eu nem expus nada de CPF do cara, nem nada. Ele é também. Assim, a galera gosta de odiar as pessoas na internet. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, cara. Assim, na verdade, são várias perguntas. Como é que você consegue descobrir tanta informação assim, cara? É tranquilo, vai numa certidão, pega o nome do pai e da mãe, vai, puxa o nome da certidão.
Você foi muito longe, cara. É a bola de neve. Como é que você consegue, cara? É muito Bola de longe. cristal, na realidade. Na realidade, tem uma série de passo a passo que você tem que seguir, né? Inclusive, estou para lançar agora um curso justamente ensinando para você. Porque um trabalho de genealogia é caro, entendeu? Para você me contratar, Um curso? é um valor alto. Libra Produções. Pode fazer com a gente. Libra Produções, então. É o quê? A parte do marketing digital é o quê? Não, toda a parte de gravação, pô. Toda a parte de gravação aí, viu? Eu nem sabia. O curso já tá pronto, eu nem O sabia. cara grava em casa, já comprou até o negócio todo lá, já montou. O cara é inteligente. Não, mas dá pra gente fazer um negócio mais profissional. Faz, Dá, pô. beleza, pô. O que tem, na realidade, o que acontece? Um profissional de genealogia, para você contratar um genealogista, não é tão barato. Entendeu? Não é. Enfim, você vai gastar uma nota. Aí eu tentei compilar o máximo de informações possíveis de recursos. Tem coisas que você acha em site, tem manha de cartório, você mesmo, né? Eu te dei umas dicas de manha de cartório, ó. Vai lá e desarquiva a habilitação de casamento. Nós, já imortais, não ia saber nunca. Jamais. Entendeu? Isso já seria uma coisa que está dentro do teu escopo de trabalho. Isso. Né? Você já ir caçando, já ir fazendo esse processo aí. Exatamente, porque ali, por exemplo, só pra quem não sabe, ali foi a certidão da tua avó, Gabriel, da tua bisavó que a gente tá fazendo. A gente pegou eu tô querendo pegar da minha bisavó, Isso. né? Mas só que a gente deu o desarquivamento do casamento da minha avó, Certo. que aí da minha avó a gente viu a certidão de nascimento dela e viu os dados da minha bisavó. Isso. Aí agora eu vou atrás da certidão da minha avó de nascimento para eu pegar todos os dados da minha avó. Só aí eu já Ou seja, sei. basicamente o que o Gabriel fez é o seguinte, o Gabriel tem o casamento da avó dele. O Gabriel precisa do nascimento. Ele não faz ideia de onde está o nascimento da avó dele. E mesmo que ele soubesse, tipo assim, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro tem 14 cartórios. Só na cidade, fora o estado. E daí que tem 14 cartórios e você não vai sair pedindo para um de cada um. Primeiro que você vai gastar tempo, dinheiro. Sim. Eles vão cagar na sua cabeça, que ninguém vai procurar nada para você. Sim. Então, o Gabriel só tinha um casamento. Ele foi no cartório em que ela casou e pediu... Pera. Eu só tinha a certidão de óbito. A de óbito, né? A de óbito, eu achei o nome dela e você achou aonde eles tinham se casado. Então foi isso. Foi. Refrescou minha memória. Tinha de óbito, conseguimos a de casamento e como que faz para achar a de nascimento? A gente faz um procedimento que é chamado de desarquivamento da habilitação de casamento. Quando as pessoas casam, elas entregam, né, a certidão de nascimento ali para casar. Algumas, como seu avô não entregou o nascimento, foi um ato mais declaratório, ele entregou um documento militar. Isso. Inclusive, deve ser certificado de reservista, alguma coisa certificado assim. de reservista. Não, porra nenhuma. E ali, enfim, do teu avô a gente não conseguiu o nascimento, mas da tua avó, que era a parte que a gente tinha maior interesse, a gente conseguiu. E aí, a partir do nascimento da avó dele, a gente acha o dos bisavós. Aí faz o mesmo procedimento com um dos bisas, aí acha os trisas e vai desdobrando. É sempre escadinha, assim. Até achar a árvore principal, que vai ser qual? A árvore de origem vai ser lá para trás. Lá. Então, na verdade, a gente sempre busca, nesse caso, o primeiro europeu da linha. Uhum. Entendeu? Se o primeiro europeu for teu bisavô, a gente nem precisa buscar mais nada. Entendeu? Mas vamos lá. Meu tetravô é europeu. Certo. Desculpa o termo. Fudeu, né? Não adianta porra nenhuma. Então, aí que tá. Tipo assim, o teu tetravô... O que é o tetravô? O tetravô é o avô do seu bisa. Isso. Entendeu? É o avô do seu bisa. Vem o seu avô, seu bisa, seu trisa e seu tetra. Uhum. Tá? Se o teu tetra, por exemplo, for um italiano, você tem direito de cidadania italiana. Pronto. Mesmo de acordo com o novo decreto, cacete e tal, aí a gente entra na justiça e a gente consegue fazer. Se teu tetravô for espanhol, por exemplo, você só conseguiria fazer a cidadania espanhola se teu bisavô fosse vivo. Ou seja, o neto do espanhol tem que estar vivo. Pelo menos. Sim. Entendeu? O neto do espanhol tem que estar vivo. Tá, beleza. Qual é o Português. O português. O neto do português tem que estar vivo. Entendeu? Para você ir fazendo a escadinha e etc. Basicamente isso. Que no caso é minha mãe, que é a neta da minha bisa. Isso, a princípio, Entendeu? a tua bisa é a portuguesa. Aí, na tua cidadania portuguesa, primeiro a gente faz pra tua avó. E aqui eu sempre falo Minha mãe, faz. Sim, Na sim. tua avó não, perdão, pra tua A mãe. minha mãe. Pra tua mãe, que é a neta, Sim. e depois a gente faz pra você. Cara, É isso, É o raciocínio. complicado o negócio. É complicado. Não dá para uma pessoa que não entende do processo fazer. Sozinha. Cara, difícil. Assim, exige uma perícia na hora de procurar os documentos. A parte de achar os documentos, eu costumo dizer que é a parte mais difícil, pô. E qual é a tua formação para fazer isso? Como é que tu começou nisso? Então, o que torna uma pessoa genealogista, por exemplo? Isso. Uma pessoa que é genealogista, ela, primeiro, assim, não existe
graduação de Isso que genealogia. eu queria saber, não existe. A pessoa pode se formar em outra coisa e ser genealogista. Não, você pode se formar, por exemplo, em sociologia e depois fazer genealogia ou alguma coisa assim. Não tem, Sim. tipo assim, curso de... Eu, particularmente, não conheço. Sim. O que você faz são cursos específicos. Eu, particularmente, fiz um curso em Roma, né, para entender a genealogia italiana e etc. Eu comecei pela genealogia italiana, entendeu? De tanto que eu tenho mais informações de como achar um documento, por exemplo, na Itália do que próprio no Brasil. Apesar de eu saber bastante Sim. de como achar um Sim. documento aqui no Brasil. Entendeu? É Sim. basicamente E isso. aí você fez esse curso, e aí depois você começou já a atuar e se descobriu ali, É, tudo certo. eu morava, na época eu morava em Pisa, inclusive, lá na Itália, tá? Onde tudo eu começou. Estudava lá, eu estudava na Universidade de Pisa, mas não tinha nada a ver com Aí o tá que eu vendo? faço Quem hoje. ganha 70 mil por mês? Eu comecei a estudar. Não, eu ganhava Pisa, bolsa, sabe? ganhava bolsa, pô, Escondendo ganhava do bolsa. jogo. Ganhava Ai, bolsa. Todo mundo fala. Bolsa, sempre... E aí tu estudava lá? Não, e aí eu estudava lá, mas não tinha nada a ver com o que eu estudava na universidade, mas eu me encantei muito por genealogia e eu via também muito essa demanda da galera. Eu procurei a minha própria genealogia e também eu via muita demanda do pessoal com essa dificuldade de encontrar documento para fazer dupla cidadania. Entendi. Entendeu? E tava calhando de entrar novo governo, né? E tal. E isso foi em que ano, mais ou menos? Foi 2018. 2018. Entendeu? Desde 2018 que eu De comecei lá pra a. cá, quantas pessoas mudaram de vida? Cara, mais de ou 1000. menos? Mais de 1000. Eu já fiz mais de 1000 processos assim, de pessoas. Caramba! E Entendeu? assim, a galera tira a cidadania e vai morar fora mesmo? Ou Vai. tipo assim, tirei e vou ficar aqui com esse passaportezinho aqui guardado e tal? Assim, existem dois tipos de público, tá? Existe a galera que já é muito bem sucedida aqui no Brasil e quer fazer, por exemplo, pro filho e tal, pro filho estudar lá fora. O que acontece? Presta bem atenção. Quanto que custa uma faculdade de medicina aqui no Brasil? Uma boa. 10 pau por mês? Mais de Eu não 10. sei. Mais de 10. Mais 10, sei lá, vamos lá, 15, vamos botar que seja 15. E vamos supor que não aumente, porque o preço vai aumentar. Conforme você vai se graduando, o preço vai aumentando. 15 mil por mês, aí em um ano tem o quê? 12, 150, 180 mil por ano. Aí são 5 anos, sei lá, dá mais de R$1 milhão. Você faz um processo de cidadania, por exemplo, da tua filha, do teu filho, e você bota pra ele pra estudar medicina de graça lá na Europa, pô. E aí, vale a pena? De graça? De graça, pô. De graça. Os cursos para você fazer entrada nas universidades lá da Europa não são igual o Enem daqui. Entendeu? Não tem essa exigência toda. Você não precisa tirar 950 em redação para passar lá. As coisas são muito mais libertárias, entendeu? Então, tanto curso de medicina, quanto cursos bem graduados como de engenharia mecânica, engenharia civil, o pessoal foi lá fora. O que mais acontece é isso. Entendeu? Tanto que o Pedro, um Bruno. conhecido nosso, o Pedro e o Bruno, eles estudaram aqui, fizeram provas e estão indo estudar em universidades fora do país, na França Aí. e na Alemanha, entendeu? Entendeu? E talvez eles nem tenham dupla nacionalidade, né? Não. Então, para quem tem, fica muito mais Um fácil. tem, não, os dois têm, na verdade. Um por parte de pai, na Alemanha, e foi e não volta mais. Ah, mas o Pedro, ele não tirou. Pedro tem também. Ele já os dois tirou? Tem. Todo mundo tem, assim. Quem não tem sou eu, né? Vai ter, Mas se Deus vai quiser. ter, mas vai ter. E olha ela aí, tu vai ter, seu filho da mãe. Vai ter. Vai ter. Vai ter que casar! Casado, engraçado. Vai ter que ter, mas não necessariamente assim, vamos supor, o cara tá bem estabelecido aqui, o filho não quer ir, mas já tá com aquele passaporte guardadinho ali, uma hora ou outra, se quiser, ele já tem a Então, facilidade. aí, tipo assim, aí o cara, de repente ele é um mega empresário, mas teve o visto também negado para os Estados Unidos, ele tem interesse em ir para os Estados Unidos, fazer negócio nos Estados Unidos, etc. Aí ele vai e faz o passaporte europeu, ele consegue, entendeu? Ele é muito mais bem quisto nos lugares por ser europeu também. Isso faz toda a diferença. Sim. Quando você entra, por exemplo, para fazer negócio, na própria Europa mesmo, você entrando como brasileiro, você entrando como alemão, como italiano, como português, isso faz toda a diferença. A gente sabe, pô, não precisa ser hipócrita. É só você ver como que um suíço... Turista, tá? Turista. Como que um suíço é visto aqui no Brasil como turista e como é um venezuelano. O suíço é o cara que você vai abrir as portas, o venezuelano você vai fechar porque você acha que ele vai roubar seu emprego. Então, assim, a Europa, de modo geral, tem esse pensamento, tá? Exatamente assim com sul-americanos, africanos e asiáticos.
E nós, brasileiros, também temos certo esse tipo de pensamento. Apesar da gente ser um povo que mas no Brasil, recebe todo mundo menos entra, imigrantes. Todo mundo entra. Todo mundo E entra, fica, se vírgula. quiser. Todo mundo Tu entra, acha? vírgula. Não é assim também, não. Isso é Entendeu? uma curiosidade, porque a gente fica achando que, qualquer um entra no Brasil, fica morando aqui e arruma trabalho. Não, Eu sempre tem achei que era Argentina. oba-oba, cara. Não é open bar, não, velho. Não é open bar, não. Não. Tem todo um discurso para se entrar. O que acontece é o seguinte: por que a gente acha isso tão evidente? Porque a gente vê muito refugiado. Sim. Aí refugiado entra como refugiado político, como refugiado de guerra, aí vem haitiano, vem, enfim, a África de modo geral, a América Central, entendeu? Então vem esse tipo de pessoal para cá também. Mas pra gente não é tão evidente porque é menos. Mas se você for lá em, acho que é Roraima, eu não sempre confundo Roraima com Rondônia, tá? Que faz divisa lá com a Venezuela. Para eles é muito evidente a invasão de venezuelanos que tá tendo agora. A Venezuela é uma merda, pô. Pra você morar lá é uma droga. Sim. Entendeu? Não sei o que. Caramba, vai morar lá, aquele lugar é horrível. Para você comprar um pão, você tem que levar uma sacola de dinheiro. Como é que você vê como é que o governo lá imprime moeda? É por isso que eu falo, tipo assim, independente de você, enfim, você tem uma vida boa no Brasil e etc. Cara, você tem uma vida boa no Brasil até você não ter mais. Entendeu? As coisas podem mudar assim, ó. Tem um cara que é super, né, anarquista e tal, igual o pessoal fala que é o Renato 38 lá, que ele fala que ele compra Bitcoin, ele compra muito Bitcoin, ele acumula Bitcoin, e isso é fato. E o bom dele é que o dinheiro dele está protegido. Mas ele, a qualquer momento, ele pode falar, por exemplo, alguma coisa, apesar dele ser muito inteligente, ele pode falar alguma coisa, sei lá, de Alexandre de Moraes e o cara prender ele por ele ser brasileiro. Sim. E travar todo o Bitcoin dele. Então, travar o Bitcoin fica difícil. Porque como que ele vai travar o Bitcoin se o Bitcoin tá na cabeça dele? Só se o Alexandre de Moraes meter uma furadeira no joelho dele. É verdade. Aí fala, agora tu vai falar a senha, porque uma furadeira no joelho tu entrega tudo, até tua mãe. Entendeu? Uma furadeira no joelho tu entrega tudo, pô. Aí o que acontece? O dinheiro dele não. Mas ele pode ficar preso. Aí como é que ele vai usar o dinheiro dele? Entendeu? Se ele ficar preso. É por isso que um cara como ele tem dupla cidadania. Sim. O Renato 38. Deu ruim? Eu fiz um vídeo sobre ele, inclusive, em que eu mostro, né, que ele tem dupla cidadania portuguesa, ele tem esse direito e ele tem de fato. E por mais que ele tenha todo o dinheiro do mundo, ele é multimilionário lá em Bitcoin, mas ele tem a dupla cidadania justamente porque se ele precisar fugir, que der algum problema aqui pra ele, ele vai conseguir fugir. Ele vai conseguir sair. E as pessoas nem vão saber. Foi o que aconteceu com o Eike Batista. Quando deu aquela merda do Eike Batista ficar preso e tudo mais, ele foi sentenciado, a primeira coisa que ele foi partir para os Estados Unidos. Para ele saber o que ele ia fazer, para ver se ia se entregar, para não ter Polícia Federal de manhã cedo na casa dele. Sim. Só como que ele foi? Ele foi com o passaporte europeu dele alemão, porque ele é alemão também. Se eu não me engano, é o avô dele que era alemão, ele tem cidadania alemã. E ele foi, ninguém nem sabia onde estava ele. Entendeu? Ele se entregou, obviamente, porque ele é figura pública. Sim. Ele era um dos 7 caras mais ricos do mundo, então ele é conhecido mundialmente. Sim. Você, Gabriel, não é um dos caras mais 7 conhecidos do mundo. Então, se Alexandre de Moraes mandar botar uma furadeira no teu joelho, você vai fugir, pô. Você vai sair. Você vai querer ir pra Bangladesh? Você vai querer ir pra, sei lá, Indonésia? Não, você vai querer ir pra um lugar melhor. Você vai pra Europa, Tem um monte de você gente vai pros Estados querendo ir Unidos. pra Indonésia. Tem uma meia dúzia de gente aí que a gente conhece que, tá indo pra Indonésia pra viver vida e Pra tal. viver, mas aí é nômade, fica meio aninho, Nômade, 6 mesezinho e aí sai. Eu nômade, também quero ir pra Indonésia, ficar uma tá. semana lá curtindo e depois sair. Entendeu? Mas você não vai ficar lá. A Indonésia, eu não sei se vocês sabem, mas é um país extremamente rígido, pô. Tem pena de morte, tem uns negócios assim, por tráfico de droga, tem uns negócios... Não que nós sejamos traficantes, mas assim, o que acontece é o seguinte, o cara te mata, porque isso é uma realidade muito diferente pra gente, né? O país vai te matar por você estar traficando droga. Isso pra gente parece extremo. Sim. Os caras, tipo assim, você tem que morrer mesmo. Entendeu? Então você vai pra um país assim, que você não sabe exatamente. Você vai pra passar uma semaninha, 2 semaninhas como Ou turista. esses nômades digitais mesmo, que ficam rodando e passam 6 meses, aí vai pra outro lugar. Mas eles não ficam na Indonésia, não, tá? Eles não ficam morando na Indonésia, não, que lá o couro come. Entendeu? Ainda mais essa galerinha do baseado, não vai pra Indonésia, não fica na Indonésia, não fica. Então, assim, pessoas como ele, o Léo Lins, por exemplo, né? Eu já tinha trago, inclusive, sobre isso. A gente tá fazendo um processo de dupla nacionalidade do Léo Lins, cidadania italiana do Léo Lins, e ele falou, tipo assim, ele sabe que pra ele é muito importante. A qualquer momento pode ter um mandado de prisão pra ele, pô. Verdade. Injusto. Ele foi proibido, presta atenção, ele foi proibido. Ele é um cara que faz show no mundo inteiro. Ele tava, sei lá, mês passado na Índia, aí anteriormente foi pra Coreia do Sul pra fazer show, pra trabalhar.
Pra pagar imposto aqui no Brasil, entendeu? Pra pagar imposto aqui, encher o bolso da galera de dinheiro. Ele foi pra trabalhar. E um pouco tempo antes disso, ele tava com uma restrição de que ele não podia sair do estado de São Paulo. Olha isso. Um cara que trabalha fazendo show no mundo inteiro. Com restrição pra sair de São Paulo. Imagina o que não vão fazer com o passaporte dele daqui a pouco. Caramba. Entendeu? Vão restringir. Ele teve conta bloqueada com mais de 300 mil, 200 mil lá. Se tivesse comprado Bitcoin, não tinha. É verdade. Tá vendo? Não tinha sido reprimido desse jeito. Então, Um cara como o Léo Lins procura o Vitor pra justamente falar assim, cara, eu preciso de um escape desse governo, pô. Eles podem quebrar minha perna a qualquer deixa eu fazer uma momento. pergunta. Beleza, um cara desse procura. Vitor, preciso de cidadania. Tá aqui o dinheiro. Toma. E se o cara não tiver? Então, se o cara não tiver antepassado, É. se ele não tiver, por exemplo, um antepassado italiano, português ou espanhol, aí a gente tem que mudar a residência fiscal dele. Aí não é trabalho do Vitor, mas o Vitor indica o que pode ser feito. Por exemplo, você é um cara super conhecido e o Alexandre de Moraes tá atrás de você. Pô, Alexandre de Moraes, não vai correr atrás de mim não, pelo amor de Deus. Cheio de problemas já, hein? Vai correr atrás de Monark, sai fora. Mas, por exemplo, ele é um cara que, enfim, vai correr atrás de você, vai bloquear suas contas e tudo mais. O que você tem que fazer? Você vai e faz uma residência fiscal, por exemplo, num país como o Paraguai, espera 2 anos e você ganha a nacionalidade deles. Entendeu? Tem outras formas, outros subterfúgios, só que ainda assim você tá no Paraguai. Entendi. Não, então assim, pessoas como... E isso não se restringe a Léo Lins só não, tá? Tem um monte de pessoas que a gente faz o processo de dupla cidadania justamente para... O próprio Alexandre... Olha só, caramba. Olha o nível que o negócio escala. O próprio Alexandre de Moraes tem dupla cidadania italiana. Eu já levantei a árvore genealógica dele, já mostrei que ele tem direito à dupla cidadania. Um cara conhecido, cheio da grana, como Alexandre de Moraes, ministro do STF, não vai fazer um processo como esse, sabendo que o couro dele pode ser rompido a qualquer momento? Não só dele, como da família dele também, né? Da família dele, Ele pô. tendo pra ele, ele passa pros filhos e... Mas esse tipo de coisa é muito perigoso. Eles são pessoas politicamente expostas. Claro. Entendeu? Igual aqui o Renato 38, esses caras falam verdade. Monark. O Monark só foi para... Pouca gente sabe disso. O Monark só foi para os Estados Unidos porque ele tem a cidadania italiana. Se ele não tivesse, ele não saía do Brasil. O passaporte dele tá preso, perdeu 300 mil reais que ele deixou lá dentro da conta do Nubank, que ele fez questão de falar, ele tá pé da vida por conta disso. Até hoje não recuperou e nunca vai recuperar. Se tivesse Bitcoin, tinha recuperado, porque esse dinheiro nunca ia sumir, a não ser se meter no teu joelho. Aí perde, aí tu entrega tudo. Mas o Monark perdeu 300 mil reais e teve passaporte brasileiro. Mas ele conseguiu. E olha só, tá? O sobrenome dele, vê qual é o sobrenome do Monark aí pra mim, mas é Ayub, alguma coisa. Aí ele saiu através do passaporte europeu. O Monark, ele não tem nem sobre... O nome dele é árabe, cara. É sírio-libanês, entendeu? Vai ver se ele foi procurar a cidadania sírio-libanesa. Ele foi procurar a europeia, entendeu? Ele foi procurar a europeia pra poder ir pros Estados Unidos. Porque tu acha que é fácil pra um libanês ir pros Estados Unidos? Não. Aí ele foi fazer a cidadania italiana. Mas deixa eu te Vê, fazer qual uma é o sobrenome pergunta. dele? Como é que é? Ayub o quê? Ayub Monteiro, aí tem um sobrenome brasileiro, de português, e o Ayub, que é sírio-libanês. Então, assim, ele não foi buscar isso, ele foi buscar a cidadania italiana para poder morar lá fora. Porque senão ninguém ia prender ele aqui. Entendeu? Se ele tá no Brasil, ele tá preso. Se ele tá no Brasil, ele tá preso. Caraca. Pois é. Agora, assim, mudando um pouco de assunto, eu vejo um monte de gente que está morando na Europa, mas que continua ganhando dinheiro no Brasil. Tipo assim, não consegue ter uma renda na Europa favorável pro que quer. É isso, não consegue enriquecer. Não consegue ganhar. trabalhar lá e continua de lá E aí trabalhando pra continua cá. de lá trabalhando pra cá, entendeu? Tem dupla cidadania, quer morar fora, mas não consegue ter um trabalho lá e o dinheiro tá aqui. Tipo, o cara fica trabalhando de lá pra cá. Então, entendeu? como eu disse, na Europa é muito difícil você enriquecer. Ah, mas tem meu primo que é rico na Europa. Beleza. Ok. Opções tem. Beleza. Mas tem muita gente rica na Europa. Mas, tipo assim, é mais difícil. É isso que eu tô querendo dizer. É mais difícil do que países como Estados Unidos. Entendeu? Porque a carga tributária, por exemplo, da Europa, quanto mais dinheiro você tem, você pode ser tributado até 40 e poucos %. Entendeu? Mas lá, caramba, você vai ter a educação. Seu filho vai estudar na mesma universidade, gratuitamente, na mesma universidade que o filho do Ike Batista, que o filho do milionário, que o filho do coreano lá, que é dono da Samsung, vai estar estudando. Entendeu? Então, assim, essa democratização do estudo é uma coisa que você não vê aqui no Brasil. Você vai no Brizolão, por exemplo, você só vê as pessoas da periferia, pô. Claro. Você só vai ver suburbano ali, pobre, enquanto que se você for, por exemplo, numa região mais nobre, até mesmo aqui no Rio de Janeiro, se você for no Leblon, na Barra da Tijuca, você não vai ver o filho do mais rico estudando no colégio público. Isso acabou no Brasil, isso não existe.
Isso é década de 1940. Isso hoje não existe mais. Sim. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa assim, totalmente fora desse contexto, tá? Por exemplo, eu tiro minha cidadania, caso com ela. Ela virou cidadã portuguesa, exemplo. Ela pode passar a cidadania dela pro filho dela? Não. Não pode. Porque a cidadania dela é Porque ela adquirida. não é adquiriu depois, originária. depois do nascimento dele. Uhum. Entendeu? O filho dela nasceu, aí depois ela se casou com você, aí ela passa. Não. O que a gente consegue fazer nesse caso, que é uma estratégia de muitos, não só para filho, mas o cara quer morar, por exemplo, na Europa. Né? Você quer morar em Portugal. E ela se naturalizou portuguesa. Uhum. Mesmo que você não tivesse se naturalizado, tá? Dava para juntar você, o seu filho e todo mundo ir lá. E todo mundo ter o que se chama, tipo, um green card europeu, tá? Dá para todo mundo fazer um reagrupamento familiar, o nome do procedimento. Reagrupamento familiar. E aí todo mundo fica legal lá, podendo trabalhar, estudar, fazer o que bem entender. Mesmo sem cidadania. Entendi. Entendeu? Mas é possível fazendo esses trâmites, não é isso que você falou? Não, exatamente isso. É igual nos Estados Unidos. E assim, isso que você disse a pessoa só teria cidadania. Exemplo, vamos lá. Eu casei com ela. Certo. Ela virou cidadã portuguesa adquirida. Nos separamos. Sim. Não, Bate pera, na madeira. Aí, pô. Aí, eu vou pegar ela a teve furadeira ali, ó. Pega a furadeira, vamos pegar a furadeira. ela teve filho com outra pessoa. Sim, Essa criança, ela é portuguesa? portuguesa. Nasce portuguesa. Entendeu? Depois da naturalização dela, ela tem direito a transmitir a cidadania para o filho menor de idade. Mesmo que ela não seja efetivamente portuguesa. Não, ela é efetivamente portuguesa. Ela não é portuguesa desde o nascimento. Entendi. Mas depois que ela casou com você e ela fez o processo de naturalização, ela é efetivamente portuguesa. Ela não é Entendi. portuguesa originária. Ah, Entendeu? São coisas diferentes. E quanto tempo demora normalmente esse processo, assim, tipo, um processo normal, sem muitos problemas no caminho, digamos, para uma pessoa tirar... Por casamento hoje, portuguesa? Não, digo assim, Gabriel, vai começar... O caso do Gabriel, demora por exemplo, tempo. tem que fazer a cidadania primeiro para a mãe dele por neta. Vai levar mais de 2 anos. 2 anos e meio, 3 Demora, anos então. por aí. Aí depois pro Gabriel vai levar uns 10 meses. Então, tipo assim, o Gabriel vai ser cidadão português, dando tudo certo, se Deus quiser, em 3 anos e meio, 4 anos. Essa é a média. minha mãe não pode morrer, hein? Fica viva, mãe. Ai. Mãe não pode morrer, tem que estar vivinha, se Deus quiser. É. Entendeu? E... Enfim, é mais ou menos esse um trâmite, ou por menos. exemplo, no caso do Gabriel. Sim. Tá? A de neto demora muito, porque todos os processos de neto de português, né? Se você é neto de português, ou teu pai, teu avô, que seja, ele vai tramitar único e exclusivamente em Lisboa, na Conservatória de Lisboa. Aí você faz o que? Você satura Lisboa com todos os processos de neto possíveis lá, e aí, caramba, Aí fica essa demora do caramba aí que existe, Claro. entendeu? Então E deveria tem existir... muita gente fazendo. Então... Deveria existir uma redemocratização ali, uma dessaturação de Lisboa e reorganizar o processo por outras Tem que jogar pelos conservatórias. outros distritos, né? Isso, digamos Exatamente. assim. E, cara, vamos lá. Agora, apenas para uma dúvida geral das pessoas, que, por exemplo, vou tirar, vou fazer o meu processo, comecei o processo, mas o meu ente querido lá, meu pai, minha mãe, a pessoa que é responsável por mim veio a falecer, Sim. tá? No caso, você só precisa da prova de vida uma vez, não é isso? Esse Me daí explica é o essa famoso situação. jeitinho brasileiro. Isso daí é o famoso jeitinho brasileiro. O que acontece? Vamos lá. Vamos usar o seu caso como exemplo, tá? Uhum. A sua mãe tem quantos anos? 60 e pouco. 60 e pouco. Então, a sua mãe já tem mais idade, mais de 60, por exemplo, a gente faz a prova de vida dela. O que é a prova de vida? Você vai no cartório e diz, quero fazer prova de vida. Aí eles fazem o quê? Te cobram impostos, taxas e coisitas más. E aí eles te dão um documento dizendo, você está vivo. E pronto, isso é prova de vida. Ou então você vai num consulado, né, português, e também pode fazer esse mesmo procedimento. Então você vai receber lá um certificado dizendo que você está vivo, né? E você entrega junto com todas as documentações de bisavô, português, avô e etc. Aí sua mãe está no processo. Deus me livre e guarde, a gente bate na Bate madeira. todas as madeiras. Sua mãe vira o chinelo aí certinho. A sua mãe vem a falecer. O que acontece nesse momento? Portugal pode verificar que minha mãe está viva. Eles não vão verificar se ela está viva. O que pode ser que o processo demorar muito tempo e eles exigirem uma nova prova de vida. Sim. Isso pode acontecer, tá? Nada impede disso acontecer. Agora, se isso não acontecer, não vai ser eu que vou avisar Portugal Claro. que tua mãe faleceu, Claro. entendeu? Se você quiser avisar, é problema teu. Interesse Mas não vai ser eu, Uhum. entendeu? E se, mesmo que ela venha a falecer, o trâmite venha a ocorrer de forma normal e ela ter uma transcrição de nascimento, você vai seguindo o teu processo
normalmente. Entendeu? Isso acontece, tá, gente? Assim, se Portugal não sabe, fique sabendo, isso acontece. Eu espero que Portugal, né? Isso daí não chegue aos presidentes portugueses, mas isso acontece, é bem capaz de acontecer, mas justamente por conta da morosidade de ir para Portugal. Entendeu? Isso deveria ser um processo muito mais simples, um processo muito simplificado, um processo que acontecesse talvez em, sei lá, 2 semanas, e é um processo que leva anos. Pô. E agora, pra terminar, assim, terminar que Já eu digo terminar? assim, A gente já tem- terminar nada. Pô. Terminar que eu digo assim, A a gente gente tá entrar nesse tranquilo último ainda. bloco, eu quero que você conte pra gente casos inusitados que você passou. Situações que você falou assim, meu Deus do céu, e agora e no final deu tudo certo. Cara, tem um caso assim bem emblemático, tá? Bem emblemático, por exemplo, da família de um rapaz chamado Joelson Olivato, que o italiano dele, por exemplo, quando veio pro Brasil, olha só, hein? Eu cansei de mostrar, toda hora eu mostro esses documentos. Uhum. O italiano dele veio chamado Gaetano Olivato. Aí ele veio pro Brasil. Aí quando ele veio pro Brasil e se casou, o nome dele foi modificado. É para Caetano Olivato. Eita. Calma que isso ainda é tranquilo. Esses erros são chamados, inclusive, de transliteração. O que é isso? Imagina lá o teu italiano, Gaetano Olivato, camponês, não sabe ler nem escrever em italiano, quiçá em português, e vem pro Brasil aqui com promessa de que teria terras e etc. Aí chega lá na hora de desembarcar, o cara pergunta. Com uma fila de 1 milhão de estrangeiros, o cara pergunta, qual é o seu nome? O cara, eu me chamo Gaetano Olivato, Olivato Gaetano. Aí o cara, como é que é? Teu nome é Olivato Gaetano. Aí o cara, tá bom, teu nome é Caetano Oliveira. Bum, toma, vai, próximo. Aí o cara virava Caetano Oliveira pra sempre. Entendeu? Pra sempre, assim, pra sempre. Inclusive, nessa época de 1880, 1890, o Brasil era muito nacionalista. Né? Tava acabando o Império ali, a época do Império, que foi 1888, passando pra República, então tava aquela efervescência, né? Deodoro da Fonseca, o brasileiro todo, aquela animosidade toda, e vindo uma cacetada de estrangeiro, então a gente meio que embrasileirava os nomes. Sim. Aí, de Caetano Olivato, na hora que ele teve o filho, eu não sei por que diabos, botaram o nome do cara de Frederico Olivato. Eita! Meu Deus. Não, peraí. do céu. O pai virou Frederico? É, tipo assim, o cara que veio da Itália como Gaetano, casou como Caetano e teve um filho e no registro do filho, o nome próprio dele tava como Frederico Olivato. Entendeu? Bizarro, bizarro. Aí calma que tem mais. Aí o filho dele, olha só que interessante, o filho dele casa. Na hora que o filho dele casa, o nome do pai tá escrito como Frederico Olivato. Meu Deus do céu. Frederico Olivato. Em todos os documentos ele tava com um nome diferente. E aí no próprio óbito desse, que agora é Frederico Olivato, ele morre como Fredereco Olivato. E aí, tipo assim, eu tenho aí esse infeliz aqui, tem que chegar diante de um juiz, tá, italiano, e falar que o Gaetano Olivato se tornou Caetano Olivato, Frederico Olivato, Frederico Olivato, Fredeleco Oliveira. E aí vai que eu pego um juiz xenofóbico lá na Itália e o cara fala o seguinte, eu não vou fazer isso aqui porque você não tem como provar que eles são a mesma pessoa. Então, existe um processo aqui no Brasil que se chama retificação de registro civil, que é um processo para você uniformizar todos esses nomes, ou seja, você consertar todos esses nomes, mostrando que realmente o italiano veio, o nome dele é Gaetano e não Frederico. Pô, mas esse é um etc. processo que demorou quanto tempo? Deu certo no final? Deu certo. A sentença dele saiu no ano passado e agora tá na época já de pegar o passaporte. E já. quanto tempo isso demorou? Ah, foi mais de 2 anos, fácil. Foi 2 anos e meio, 3 anos. Inclusive, a pessoa, quando fala comigo, né, acaba... Uma curiosidade, tá? Isso aqui é muito interessante. Tem um processo que a gente iniciou em 2021. Esse aqui foi muito bom. Inclusive, me rendeu uma passagem pro Japão. Que maneiro. Japão, muito bacana. O camarada é filho de italiano, Conrado Borelli é o nome dele. Ele é filho de italiano e ele chegou pra mim já no desespero. Quando ele pegou meu contato, lá em 2021 já, ainda, né? Ele pegou meu contato e falou, Vitor, me falaram que você pode resolver meu problema. Falei, pô, beleza, chegou aqui na minha mão, já vamos resolver, vamos ver o que é. O meu pai é italiano, eu falei, pô, caso fácil, mole, eu pego tetravô, pentavô, trisavô e etc. E Você no pai é... você no pai é mole, entendeu? Você no pai é mole. Eu falei, não, é mole. Ele, então, mas aí eu já fui em 3 assessorias e eles falaram que eu não tenho direito. Falei, deixa eu dar uma atenção pra esse cara aqui. Tá, eu dei atenção, ele falou, pô, cara, então, meu pai é italiano, mas meu pai não me registrou. E, porra, e tá essa guerra aí, que minha mãe, não sei o que, foi procurar a pensão do meu pai. Eu falei, porra, que merda e tal. Teu pai não te registrou. E toda assessoria que eu mostro minha certidão de nascimento, eles falam que eu não tenho direito. Eu falei,
E ele era todo nacional, todo italianão mesmo, cara. O olhão, bilha azul. E mora no Japão. Tem 10, 15 anos que ele mora no Japão. E aí eu, com todo cuidado do mundo, falei, cara, igual basicamente com você, ó, vai no cartório tal, vamos pegar tua certidão de nascimento inteiro teu digitada, vamos ver o que tá escrito lá. E ele contando a história pra mim da mãe dele e tal, que, pô, a história da mãe dele é linda, cara, assim, é incrível mesmo, sabe, assim, o fato da mãe dele ter vindo pro Rio de Janeiro e tal, encontrou o pai dele, que era um italiano, a mãe dele era professora de italiano, olha só, que incrível. Aí eles se encontraram, aí o pai dele era casado com outra mulher, e engravidou a mãe dele, e aí foi aquele samba do crioulo doido, eu não vou te registrar, vou registrar, e a mãe, eu vou te botar na justiça, aquela grande família, entendeu? Agostinho Carrara, esse negócio bem suburbano. Aí, e a galera adivinha onde? Família de São Gonçalo, entendeu? Pessoalzinho, raizinho, retado. E aí, numa dessas, ele falou comigo, cara, assim, o meu pai não me registrou e tal, mas eu via que ele tinha um sobrenome do pai dele. Então, como que o pai dele não registrou ele, sendo que ele tem um sobrenome do pai? Isso era muito intrigante, porque isso não constava na certidão. Ele mostrava a certidão e não constava, nessa de breve relato, que é normal que a gente recebe. Sim. Eu falei, cara, pega lá dia inteiro teu. E ele chegou pra mim e falou o seguinte, Vitor, eu lembro que quando eu tinha mais ou menos 3 anos, 4 anos, eu lembro muito de eu ir com a minha mãe. Olha só, pô, o cara tem lembrança de 3 e 4 anos. Caraca. Depois falam que as coisas que você faz na infância não causam trauma. Né? E olha só a memória do cara. E ele falou, cara, eu lembro quando eu tinha 3, 4 anos, eu lembro da minha mãe indo pra Niterói, tá? E, porra, correndo atrás de pensão do meu pai não queria me registrar, e teste de DNA pra lá. Será que isso serve de alguma coisa? Porra, isso me deu um estalo. Porque se a mãe dele correu atrás de pensão e de fato conseguiu, teve algum reconhecimento de paternidade. E, porra, aí eu virei o cara, tipo assim, investigador familiar, em vez de só genealogista, entendeu? Aí a gente pegou lá esse reconhecimento de paternidade do pai dele e tal, conseguiu fazer linkar ele com o pai. Sim. E ele, por morar no Japão, ele decidiu fazer na Embaixada de Tóquio, que nunca havia feito anteriormente um processo de cidadania italiana. E eu fui lá com ele, nunca. Foi o primeiro processo de cidadania italiana no Japão. Na verdade, você acaba ouvindo histórias de vida, você acaba sendo terapeuta das pessoas, você acaba sendo conselheiro, você acaba sendo... Virando amigo também. Pô. Virando amigo, de fato, não é. E eu dormi, a gente dormiu, eu, Jéssica, o Kylian na casa dele. Lá a gente ficou 3 dias, era pra ficar um dia, só passar assim na casa dele, a gente acabou ficando 3 dias lá. Ele mora em Shizuoka, se eu não me engano, uma cidade lá que, inclusive, as placas lá são brasileiras algumas, tá? Porque nas lojinhas e tal, porque é uma comunidade de brasileiros que tem lá. Exatamente. O que aconteceu no Japão, né? A saída e evasão do Japão depois da Segunda Guerra, tá acontecendo hoje dos brasileiros lá no Japão. Muito incrível, assim. Foi maneiro, a gente foi super bem recepcionado lá na Embaixada de Tóquio, assim, pelos italianos. Eles super ficaram agraciados, que era o primeiro processo que eles estavam fazendo. A gente meio que ajudou, ensinou eles ali a como fazer um processo de cidadania, porque eles não tinham nem a perícia, né, para fazer isso. Foi bem bacana, foi incrível. E vem cá, quando você vai para fora, você pensa em morar fora do Brasil? Então, com essa cidadania? O pensamento que a gente tem nesse sentido, claro, né, eu tenho negócios aqui no Brasil que precisam ser cuidados e tal, ainda exige muito a minha atenção de forma presencial, mas alguns países que a gente tem em mente, por exemplo, é o próprio Japão. Depois que a gente foi no Japão, a gente ficou apaixonado. Né? Tem uma cidade em particular chamada Sapporo, que é um lugar assim que, sabe, seria um lugar que valeria a pena tentar. Valeria tentar a vida lá de fato. E a galera da embaixada já te conhece, já lá, me conhece, né? Pô, lá já de vai... Tóquio, entendeu? Vai facilitar a minha vida. Mas mais que isso também, por exemplo, tem países que, cara, não tem como dar errado, entendeu? Tipo Noruega. Pô, não tem como dar errado na Noruega, sabe? Eu acho que o mendigo da Noruega deve melhor, entendeu? Deve, tipo assim, pô, eu não vou sair daqui. Pô, irmão, o mendigo lá já fala norueguês, irmão. Porra, olha isso. O mendigo lá já tá, tipo assim, 1000 anos na frente, entendeu? Então, são países que, inclusive, eu tava querendo fazer um experimento social e tal, para ver realmente nesses países, para ver como que se comportam, por exemplo, as pessoas mais pobres de lá. Vamos ver realmente as pessoas pobres. Haja vista que a gente fala tanto, né, de Europa, vamos ver. Pessoas pobres aqui, o que são consideradas pessoas pobres aqui na Noruega e o que são consideradas pessoas pobres aqui no Brasil. Né? Deixa eu ver o nível de quão pobre elas são, para ver se, já que você é quebrado aqui, como é que se você é quebrado lá, você tá bem melhor. Entendeu? Então, tipo assim, esse é um estudo que eu queria fazer. Eu acho interessante. Eu não sei, o que vocês pensam disso? Seria interessante saber, né? Seria. Já que a gente tá pobre aqui mesmo, vamos virar pobre lá. Eu fico pensando realmente como é que é ser pobre, sei lá, em países como Escócia. Sim, Dinamarca. Entendeu? Escócia, sei lá, Nova Zelândia.
Nova Zelândia. Como Deve será? ser melhor do que ser pobre em Bangu. Assim, esse é um pensamento que eu... E é por isso que, às vezes, igual eu falei pra vocês, tem dois tipos, né? Você falou, que tipo de pessoa te procura, Vitor? Tem a pessoa que é muito rica e procura como, sei lá, uma segunda oportunidade, como Sim. investimento pro filho e etc. E tem gente que vende tudo, pô. Tem gente que vende tudo, vende carro, casa, pra viver na Itália. Tem um camarada... que recentemente ele saiu de Campo Grande, aqui no Rio de Janeiro. Para quem não conhece, Campo Grande é uma região, né, periférica, aqui no Rio de Janeiro, um subúrbio aqui do Rio de Janeiro, e o cara vendeu a casa dele para ele tentar a vida na Itália, e ele tá super bem sucedido lá. Ele deu certo, Entendeu? mas ele foi Ele sem, deu sem certo. planejamento? Ele foi pensando, sem saber falar italiano, Cara. só que ele foi fazer o processo de cidadania, e aí que tá, essa é a diferença. Se você não tem estratégia, com certeza você faz parte da estratégia de alguém. Você precisa ter estratégia. Entendeu? E a estratégia dele era o seguinte, olha, vou fazer meu processo de cidadania italiana, vai demorar mais ou menos 2 meses, 3 meses. Enquanto isso, vou me preparar já que eu não sou fluente italiano, ele pensando, já que eu não sou fluente italiano, vou me preparar pelo menos para as entrevistas de trabalho, né? Vou estudar como eu passo nessas entrevistas. Em seguida, e aí já trabalha na área dele, que era barbearia, e ele se deu super bem lá, super bem lá, e hoje está super bem sucedido, assim, deu certo. O que ele fez? Entendeu? Ele é um montou uma caso... barbearia? Eu acho, se eu não me engano, eu acho que ele virou sócio de uma barbearia lá hoje, tá? Se eu não me engano, ele é sócio de uma barbearia lá hoje. Então, assim, foi um caso que deu super certo. E teve um caso também de uma família que foi pra lá, o cara virou pintor lá na Itália, já tava começando a fazer muito dinheiro com isso, trouxe os filhos, mas a mulher sofreu de depressão porque eles estavam numa cidade pequena. Entendeu? Então, assim, esse caso também acontece. A mulher não se adaptou muito bem, né? A gente vive uma vida tão difícil aqui no Brasil que vai pra lá e fica com depressão, será? Então, mas lá eu acho que foi depressão por conta da língua, entendeu? Ficou muito isolada. A cultura. Então, mas ela já era de um lugar isolado. Ela não era de metrópole. Entendi. Ela morava no interior de São Paulo. Eles moravam numa cidade interior de São Paulo. Sim. Só que ela tinha aquela comunidade muito unida, não sei o quê, e ela não era pra frente. Sim. Entendeu? Ela era uma pessoa mais pacata. E mesmo ela sendo pacata, ela tinha algum tipo de relacionamento. Você vai pra lá, você perde um pouco de rede de apoio. Sim. Entendeu? Isso faz um pouco sim, de diferença. Sim. Mas ele super desenvolto, já tava fazendo uma grana do caramba, já tava pensando em montar não sei o que de pintura e vamos pra lá e tal. Pô, quando voltou, quebrou as pernas, né? Quebrou as pernas. Ele já tava fazendo a vida dele lá. Entendi. Entendeu? Ele já tava fazendo a vida dele lá. Ou seja, você tem que se preparar não só a nível material, mas tem um preparo mental, né? Para você ir para um lugar que a cultura é diferente, as pessoas, a rede de apoio no início você não vai ter, de repente, você vai ter que se adaptar, socializar, né? Não é tão fácil assim. As pessoas pensam que mas não é tão simples. Inclusive, falando em resenha, você me lembrou de um caso aqui. Mas que foi eu o caso... vou te indicar pro meu filho, cara. Eu Me acho indique. que meu filho tem Tô que precisando. tirar esse negócio aí, sabe por quê? Quero ser mendigo na Noruega. Não é. O pai dele se chama Ripper, sobrenome. Ripper. E parece que o avô ou o bisavô era inglês. É o que se tem lá da história da família. E, inclusive, se diz que o avô teve uma amante, tanto que tem 2 famílias Ripper, que você... A gente gosta assim. Cara, tem um duas... dia Diamante desse- que vem no barco escondido. Um dia famílias desses, Ripper. a gente tava vendo na televisão e falando Pedro Ripper, presidente Pedro do Sul das Ripper, Contas. não sei o quê, O cara de banco. bilionário, com sobrenome único igual deles, Então, só que é um nome que quase diz ninguém que o tem, tá ligado? bisavô Aqui no teve Brasil? uma Aqui no Brasil. amante, teve uma amante, e aí tem 2 famílias Ripper. Tanto é que tem a família Ripper super bem sucedida, Que é e essa. tem a família Ripper, tipo, né, assim... Porra. Subúrbio. Exato. E aí o meu filho acha que tem um lance, que o pai dele é vivo ainda, e tem uma coisa de achar que tem um negócio de inglês lá. Isso dá para ele tirar uma dupla cidadania. Então, a inglesa eu não sei, tá? Não sei, mas a gente pode levantar a árvore genealógica Se tem porque alguma outra deve coisa ser, ali. bem, assim como é legal ser amigo do Neymar, deve ser legal ser primo de um bilionário. Entendeu? Então, de repente, a gente acha aí alguma coisinha e pode fazer um link ali. Oi, primo, sumido. Entendeu? E aí falar, enfim, fazer alguma coisa. Mas eu não sei muito acerca da cidadania inglesa, não. Sei que ela é muito restritiva, Muito. tá? Deve ser coisa pra como filho, assim. Ou então, quando é neto, tu tem que fazer uma prova de cultura inglesa. Assim como holandesa também é assim? Na verdade, a Suíça é muito restritiva também. A Suíça é basicamente pra filho. Francesa, tu pode fazer se for neto, mas assim,
tem muitas restrições, entendeu? Esses tipos de cidadania, tipo suíça, francesa, inglesa, holandesa, é muito restritivo, Por exemplo, a sua especialidade é portuguesa, espanhol e italiano. Italiano. São as línguas latinas, né? O português, o italiano e o espanhol. Mas aí você tava falando de festa, eu lembrei, por exemplo, do caso do Ronaldinho Gaúcho, né? Que a gente tava falando de festa de resenha, o bruxo. E aí o papo meio que se esfriou lá e ele era, né? Tinha um passaporte paraguaio. E aí? Como é que o homem faz isso? Como é que faz isso? É verdade. Como é que o homem faz isso? Exatamente. Ele fez aquela parada que tu falou. Ele não ficou foi? lá no Paraguai. Botou a aí, parada. O Ronaldinho Gaúcho ficou no Paraguai, não, só não, ficou não, preso. Não. Ele ficou preso. Acho que é distrito. Residência fiscal. Residência fiscal. Então, deixou lá. Só que residência fiscal, você tem que estar indo lá. Entendeu? Não é que residência fiscal, vou fazer minha residência fiscal em Taiwan e não vou nunca pra lá. Não, você tem que estar com uma certa regularidade lá. Inclusive, você tem que passar mais tempo lá do que em outros países. Entendeu? Então, como é que o Ronaldinho tá cheio de negócio aqui nos Estados Unidos, lá na Europa? Por que ele tem a cidadania paraguaia, por exemplo? Como é que ele conseguiu o passaporte paraguaio? Sim. E aí, ninguém nunca falou... Tipo assim, já pararam pra reparar? Isso tá tudo lá em audiência e ele fala, não, Todo mundo falou que ele era, é o bruxo, é brincadeira, mas a gente não pode esquecer, quem tá atrás do Ronaldinho não tá brincando, porque é muita grana, entendeu? Ronaldinho mexe com muita grana, ele tem muitos negócios em várias partes do mundo, principalmente Estados Unidos, que é a cidade da Plata, né? O país da Plata, lá do tio Sam. Então, o que acontece? Quando você vai, por exemplo, como brasileiro para os Estados Unidos, você tem uma série de entraves. Você tem entrave para abertura de empresa, você tem que ter pelo menos 5 milhões de reais ali para abrir uma empresa. Sim. Você paga mais imposto, entendeu? Você tem certos níveis restritivos lá, às vezes mesmo você sendo um Ronaldinho Gaúcho. E aí, como um cara como o Ronaldinho Gaúcho, que eu puxei a genealogia dele e eu não achei paraguaio, nem tampouco achei europeu, como que ele consegue, por exemplo, abrir uma empresa nos Estados Unidos com isenção de imposto? Pouca gente sabe, mas o Paraguai é o único país aqui do sul da América que tem isenção de imposto, tem certas isenções de imposto e o visto, possibilidade de visto E2 para os Estados Unidos. O que é esse visto? É o mesmo visto para o europeu. Aquele que você consegue abrir uma empresa lá nos Estados Unidos pagando menos imposto e com mais facilidade, com menos dinheiro. Enquanto para um brasileiro é 5 milhões de reais, para um europeu, para um paraguaio, por exemplo, é 50 mil dólares. Entendeu? Sim. Essa é a diferença. Mas por que disso? Então, imagina só, se você vai abrir uma empresa nos Estados Unidos, tá abrindo uma empresa nos Estados Unidos. Se você abrir como brasileiro, você é obrigado a investir 5 milhões nele. Se você abrir como paraguaio, você só investe 50 mil dólares. Você paga menos imposto sendo paraguaio do que abrindo a empresa como brasileiro. Sim, mas por que Paraguai? Por causa do polo... Porque ele não tem europeu na família. É mais fácil você falsificar um passaporte. Mas por que esses benefícios para os paraguaios? Não sei. Isso daí é acordo comercial de país, pô. Eu não sei qual é a relação exata dos presidentes e do governo paraguaio para com os Estados Unidos. Entendi. Isso é conversa interna. Por que, por exemplo, os Estados Unidos têm esse acordo para com os europeus? Deve existir alguma conveniência comercial. Sim. Entendeu? Sim. São coisas bem intrínsecas. Ou porque é o Paraguai, eu não sei. Mas já que o Paraguai tem... É mais fácil para o Ronaldinho falsificar um passaporte da Europa ou falsificar um passaporte no país das falsificações? Entendeu? É mais fácil ele falsificar um passaporte paraguaio. Sim. Então tá aí uma grande explicação da razão pela qual o Ronaldinho Gaúcho tem um passaporte paraguaio. E o Ronaldinho Gaúcho movimenta muita grana. E qualquer 1% que ele economiza com imposto é muito dinheiro. Claro. Entendeu? Eu ia querer 1% do imposto do Ronaldinho Gaúcho. Claro. Entendeu? Quem não? Exatamente. A gente estaria muito melhor do que nós estamos. Então é exatamente isso que acontece. Entendeu? Muitas pessoas... Inclusive, isso aqui é inédito, tá? Eu nunca falei sobre isso. Só a galera do escritório sabe. Às vezes, o passaporte ele te gera esse tipo de benefício, né? De você pagar menos imposto em determinados países, você ter facilidade para morar em determinado lugar. E ele te tira de algumas enrascadas também. Tá? Mesmo você, como o caso do Eike Batista que a gente falou, né? Que o Eike Batista fugiu para os Estados Unidos, mesmo ele tendo condenação aqui no Brasil. E passaporte travado. Ele só foi porque é do passaporte europeu dele. Teve um cara, um advogado de um cara que ligou, do nada, ligou lá pro escritório, falou, sou advogado criminal e tal, a galera, puta que pariu, deu merda. Problema. Uma merda deu. Cara, aí o pessoal falou, não vou nem falar contigo, vou passar direto pro Vitor. Aí o cara passou pra mim. Aí eu, fala, meu amigo. Não, eu sou advogado criminal e tal. Eu falei, porra, que merda que eu fiz, mano. Que merda que eu fiz, porra. Já cedo, porra. Nunca deu merda de nada agora. Ele, não, que eu sou advogado tal do Alessandro Macário.
E aí a gente precisa de um passaporte para ele. Eu falei, cara, quem passou meu número para você? Assim, tipo como assim... como se fosse quem produto de passou prateleira, meu né? número para você? Aí ele falou, não, fulano de tal passou e tal. Cara, ele tá condenado, ele vai ser preso e ele precisa de um passaporte, pô. Como se fosse realmente de prateleira. Pro Ronaldinho Gaúcho, prateleira. Aham. Sim. Algum cara, por exemplo, como eu, que trabalha com as mesmas coisas, pode ter conseguido. Só que lá no Paraguai pode ter conseguido para ele. Sim. E o cara falou, pô, cobra aí quanto você tem que cobrar. Eu falei, não, cara, eu não faço isso não, o trabalho aqui que eu faço. Tipo assim, eu não faço acepção de pessoas na hora de... Sim. Mas, porra, eu quero saber quem é meu cliente Valor, também. valor. Aham. Entendeu? Eu quero saber quem é meu cliente. Então eu falei, cara, quem é o cliente? Não, o cliente é... Ele tava todo receoso de falar, né? Eu falei, porra, mas eu preciso da certidão do cara, preciso saber o Claro. documento do cara. Ele, não Esse é. cliente não consegue ser oculto de jeito nenhum. Aí ele falou, não, é o Alessandro Macari. Aí eu fui pesquisar quem era. Se tu jogar na internet, tu vai ver, pô, o cara é o maior arrombador de banco, de cofre que existe, tanto de correio quanto de banco, pô. Ele chegou, não sei, eu nem sei o que você passa com a vida desse cara. E ele chegou, assim, fazendo uma oferta de R$1 milhão pra arrumar um passaporte pro cara. E aí? Na maior, assim. E aí foi isso. Entendeu? E aí eu não tenho o que ser feito. O que você vai fazer diante de um negócio desse? É aquilo que eu perguntei. E quando não tem o que ser feito? Então, nesse caso, ele pode fazer. Porra, só que ele é um criminoso, cacete. Claro. Se eu ficar falando pro cara, ó, tu pode sair, não sei o quê, eu sei lá qual é a linha. A linha é tênue pra caramba. Claro. Entendeu? A linha é tênue pra caramba. Mas, tipo assim, eu, enfim, me isentei de fazer isso e tal. Nem sei se esse cara tá foragido ainda, se ele foi preso e tal. Não sei se ele também foi injustiçado. Eu não sei nada da vida dele. Eu só sei que tava lá que ele tava respondendo por isso. Sim. Entendeu? Se ele é inocente ou não é outra história. Mas eu, por exemplo, me isentei. Mas tem a galera, quando bota dinheiro pra falsificação de passaporte, a nota é muito alta. É coisa de 1 milhão. Entendeu? É nesse nível, assim. Tipo, 1 milhão, a maleta de 1 milhão e tá aí, vai. Resolve minha vida. É igual o filme, né, irmão? É fazer uma outra vida. É uma outra situação. É o caso do Senhor das Armas, né? Ele tem uns 10, 20 passaportes lá, tudo comprado. E esse mercado de falsificação de passaporte, ele existe na Itália, por exemplo, é muito forte em Portugal, na Itália, e às vezes quando um país, por exemplo, como a Itália, quer restringir o direito de quem é o ítalo-descendente, ele bota isso como entrave. Olha lá, para que a gente vai deixar? Olha lá, falsificando, roubando documento, fazendo disso um negócio. O Hezbollah, olha só onde o negócio chegou, tá? Teve 10 integrantes do Hezbollah que conseguiram fazer o processo de cidadania italiana por reconstrução familiar. Esse que a gente pega a certidão e tal. Sei. Mas por quê? Falsificação de documento. Pô. O cara no meio da árvore genealógica falsifica um documento, bota ali um italiano. Bota ali um italiano, bota a família, 10 pessoas do Hezbollah estavam lá fazendo terrorismo na Europa com passaporte europeu. Bizarro, assim, tem uns negócios que acontecem bizarro nesse mundo. Só que, tipo assim, aí quer dizer que você tem que pagar porque um cara do Hezbollah falsificou. O cara tá com a bomba nos outros. O que é pra falsificar um passaporte? Ele vai fazer a merda que tiver que fazer pra destruir a Europa. Claro. Entendeu? É isso que eu falo. Tipo assim, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não é porque um cara como um condenado aí desse da vida que assalta banco, que destrói banco, consegue fazer um passaporte europeu que ninguém mais. É por conta dele a gente vai parar com ele. Não, você tem que punir esse tipo de coisa. Agora, parando pra pensar por esse fato, né, dessa parte aí, você entende que a gente querer proteger uma sociedade de situações como essa, muitas pessoas vão entender que é uma ideia de extrema-direita, restringir, fazer um monte de coisa. Portugal, realizando essas novas normas, regras, tudo mais, você acha que ela pode virar uma segunda Itália e prejudicar ainda mais a dupla cidadania portuguesa? E, tipo assim, quanto tempo você acha que isso pode acontecer? Eu não tenho dúvidas. Se isso é uma possibilidade, com certeza. Assim, eu não tenho como prever o futuro. Sim. Principalmente com relação à política. Geralmente a gente se decepciona. Quando a gente acredita em política, a gente costuma se decepcionar. Mas você acha em quanto tempo, mais ou menos? Cara, pela movimentação que está acontecendo tanto em Itália quanto na Alemanha, no próprio Portugal, né, com esse disparate aí de mandar a gente embora, de pegar ilegal e etc., acho que de repente ali até 2026 já pode surgir algum tipo de normativa aí para restrição. É claro, é por isso que eu sempre falo. Eu sempre falo pro pessoal, cara, faça o teu processo de dupla nacionalidade enquanto existir alguma possibilidade, enquanto existir alguma brecha. Porque vai vir, o dia nego fala, é comercial, ele tá falando isso para vender. Beleza, olha o que tá acontecendo com a Itália, pô.
Olha o que está acontecendo com a Espanha agora em outubro, que vai acabar a lei da memória democrática. Bisneto, trineto não vai conseguir mais fazer na Espanha agora. Né? Depois só vai ser filho, praticamente. Nossa, Sim. então, tipo, se eu tiver qualquer ancestral, esquece. Esquece. É só Por exemplo, pai e filho. hoje, basicamente, eu falei neto, né? Pelo exemplo que eu tinha dado anteriormente. Sim. Mas até bisneto, sua avó é bisneta de espanhol, ela consegue fazer ali a cidadania espanhola, né? Porque tem o espanhol, aí depois vem o espanhol de origem, que nasceu no Brasil. Aí, enfim, aí praticamente é o seguinte, se ela tem um bisavô que nasceu na Espanha, ou avô, bisavô, ela consegue fazer. Ou seja, até o seu trisavô, até a travó, às vezes você consegue fazer espanhola. Uhum. Isso vai acabar em outubro desse ano agora. As pessoas não falam disso. Entendeu? As pessoas quase não estão falando disso. Porra, e o assunto de dupla nacionalidade, ele é um assunto que você não aprende na escola, pô. Não. Você não E aprende. é bem complexo. É Você complexo. vê, é complexo. Tem É que complexo. ter muito conhecimento, inclusive de burocracia, né? Sim. Porque tem muita coisa ligada a papel, a você entender a vida da pessoa, você fazer uma pesquisa. Pô, é difícil pra caramba. Vai em cartório, Cartório. procura documento, tira Assim, xerox, a gente teve a autentica. sorte, até elogiei o atendimento de cartório de Nova Iguaçu. Cara, Cara, as pessoas foram super educadas. Que legal. Mas você não encontra isso em qualquer e não lugar. me cobraram um centavo. Que legal. É? Nenhum centavo. Fizeram desarquivamento de graça. Fizeram. Isso é raríssimo, tá? Fala assim, não, só um minutinho, ó. Uma coisa, a gente pode ter descartado. Aí eu falei, sério? Ele, a gente tá descartando muita coisa, Tipo, mas eu a gente acho dá que uma olhada. por uma semana podiam ter descartado. Aí ele olhou, a gente tá com ele aqui. Eu falei, sério? Sério? Me dá um minutinho. Aí o cara foi, entrou, me deixou sentadinho num banco. Daqui a pouco ele, você é de desarquivamento? Sou. Eu achei aqui o livro. Você me dá uns 5 minutinhos pra eu ir lá ver? Eu olhei pra Foi cá, qual? Foi a primeira RCPN? rápido, Foi cara. o primeiro distrito lá de Nova Iguaçu? Foi qual? Você lembra? Pra gente Cara, parabenizar esses caras. porque Cara, tem que isso parabenizar. daí Os caras Você não foram tá muito entendendo. educados, Os caras muito fizeram educados. isso, subiu, deu o quê? 5 minutos, né? Desceu, Atendimento de... tá Vou aqui, te ó. falar. Do seu avô, da sua avó. Que legal. Ah, Tirou a gente- xerox dos dois e me entregou. Eu falei, quanto ele? Nada. Parabéns. Se a gente velho. ficou meia hora ao Parabéns. todo entre fila e atendimento, foi muito. E assim, desde a recepção, um sorriso no rosto. Eu falei assim, gente, onde eu tô? Nosso lar? Tô no... Tô entendendo. Isso daí vocês são a curva da exceção da tangente da derivada da curva. Cara, foi... Porque, assim, isso não existe em Mas cartório. assim, tá tô certo? no céu, tô no céu. Aconteceu alguma Trataram muito coisa, bem, muito tô no bem. céu, muito recepção, a Que menina legal. com um sorriso nos lábios. Claro, como eu posso te ajudar? Eu falei assim, nossa, Não, e o outro que isso? atendendo com o Tô pessoal. no mocelinha Não, aqui, tipo, tô no restaurante. O outro que tava atendendo pra parte de casamento, ele, olha, eu espero vocês, muitas felicidades, e olha, venham bem vestidos, hein, não sei do que. No dia Tchau, do seu tchau. casamento. Que isso? Aí Eu tô no Gabriel falou Teletubbies. assim, Que vou legal. casar aqui, eu vou casar aqui. Eu falei, Aí, bora tipo, casar? Tinha uma salinha ali escrito, sala dos casamentos. Eu falei, gente, ali deve ser abertura pro céu, né? Deve ser. E tal. Meu Deus. Incrível. Mas foi assim. legal. muito bom, cara, foi muito Então, bom. assim, voltando ao assunto aqui, cara, é muita burocracia. Nem sempre você encontra pessoas assim como esse cartório, nem sempre encontra facilitadores. É muita burocracia. A pessoa precisa entender de muita coisa para conseguir essa dupla cidadania. E assim, eu tô rezando, depois de toda essa informação aqui, assim, eu tô rezando que eu consiga dar a entrada do meu processo antes dessa porra estourar. Cara, porque, tipo assim, é o que eu digo. O pessoal fala assim, ele é o cavaleiro do apocalipse. Porra, mano, tá claro o que tá acontecendo. Eu não tô inventando nada, porra. 27 de março sai um decreto de um político, de um ministro. Foi desde 1900 e tanto o direito assim. Aí agora vem um bendito que dá um poder pro cara e ele vai e faz e muda pra todo mundo. Então, assim, tá acontecendo. A Europa está passando por um processo de direita extrema com relação tanto à imigração quanto nós, descendentes. O que os caras não conseguem enxergar, por exemplo, daí. Na verdade, eles conseguem enxergar, mas eles estão cagando, porque eles querem voto, querem se reeleger, políticos, e toda vez que você cria um político de estimação, você tá pagando para ser sodomizado. Não faça isso, é horrível. Você não pode ter político de estimação. Você não pode ter essa confiança plena de que o político... Na maioria deles, na grande maioria deles, eles estão cagando para você. Eles só querem saber como é que eles vão se reeleger. Então, a Itália vai passar por esse processo de naturalizar esses africanos, esses muçulmanos, essa galera que tá agora, justamente para que eles permaneçam no poder, para que esse pessoal muçulmano, para que esses africanos e asiáticos votem neles. Eu tenho certeza que eles vão ter um tiro na culatra, porque mais para frente esses muçulmanos vão erguer o muçulmano para lá, e aí vocês vão ver o que vai acontecer, pô.
Vocês vão ver o que vai acontecer. Vai acabar a identidade dos italianos, bem como está acabando com a França. Eu não duvido que o próximo presidente... E eu não estou dizendo que isso é um problema para mim, não, tá? Uhum. Isso talvez seja um problema para os franceses. Porque aí você começa a ter desvio de interesse. Você já começa a ter conflito de interesse. Pô, se você bota, por exemplo, um barbudão francês, muçulmano, na França, com a cara da França, sabe lá qual vai ser os princípios desse cara. De repente, completamente diferente de tudo que eles esperavam. Desvia da cultura, né, como um todo, das raízes. Né? Pode fazer uma aliança mais pro lado do Oriente Médio, eu não sei, entendeu? Tipo assim, isso é uma questão que vai muito além, inclusive, do meu entendimento, tá? Muito além, vai um nível de política que a gente não costuma viver, porque a gente está no Brasil, por mais que vá para a Europa e tal, conviva, vá em outros países, quem está morando ali na França, principalmente quem é francês de origem, de fato, nasceu ali, cresceu ali de família francesa mesmo, teme isso, pô. Teme isso. A gente que é ítalo-brasileiro, franco-brasileiro, francês-brasileiro, ou luso-brasileiro, português brasileiro, nós não somos uma ameaça para eles. Sério mesmo, a gente pode ser meio que banalizado. É sul-americano. Mas não é uma ameaça direta. Os muçulmanos, xiitas, esses caras assim, eles acabam sendo uma ameaça. Eles ficam com medo dessa galera. Tem uma cultura muito diferente, pô. Sim. A maioria no Brasil é cristão, é católico. A maioria no Oriente Médio é muçulmano. Sim. Isso conflita muito, tá? Tanto direito de mulher e essas coisas conflitam muito com a cultura deles. Entendeu? Então, assim, isso pra gente, principalmente aqui no Rio de Janeiro. São Paulo já senti um pouco mais, tá? Mas no Rio de Janeiro, o que acontece? A gente não tem muito disso aqui. Você não vê tanta gente de burca, muita africana andando pela rua. Você não vê isso. Não. Em São Paulo você já vê. Indiano, turco, sírio-libanês, mais em massa, então eles sentem mais um pouco. Imagina na França. O país vendo que tá perdendo a identidade ali, o país está se criando um gueto, está se favelizando, entendeu? Porque querendo ou não, a cultura africana, mais marroquina, esse tipo de coisa, é uma cultura mais favelada, e aí você vê o país se perdendo. Um país que era um deslumbre, um deleite de luxo e tudo mais, agora caindo por terra por conta disso, perdendo a identidade. De certa forma, isso é ruim. Isso é uma transformação. Consigo enxergar, para aqueles franceses originários ali, isso é uma transformação muito ruim. Só que os políticos não estão nem aí, pô. Eles não estão nem aí, eles estão cagando. Eles querem voto e se reeleger e pronto, acabou. O dinheiro, os interesses deles são para isso mesmo. Pô, muito legal saber disso tudo, viu? Eu tô aqui assim, ó, impactada com tantas informações. Muitas informações. Você vê o que envolve, né? Você acaba sabendo até de uma questão política mesmo, né? Você se envolve com outros temas, né? Essa parte de cidadania está muito atrelada à política, né? Muito. Total, Pois pô. é. Total. Isso é direito constitucional, pô. Entendeu? Por mais que a gente fale muito de cidadania e já pense logo atrelado a passaporte, mas, cara, o cara que tem dupla cidadania, ele vota no país, ele quem define quem vai ser o governante. Você tem que ficar o tempo todo se atualizando, né? Você, Vitor, né? O tempo inteiro Vocês também, de certa forma, afinal de contas, você é um português reconhecido não há muito tempo. Você vai querer também ditar, até onde você puder, quem vai te representar lá em Portugal também. Com certeza. Entendeu? Como a gente já faz aqui no Brasil. Por mais que a gente esteja muito desacreditado, e eu não sou tão crédulo assim em voto, não, tá? A minha, se você me permitir falar, a minha posição aqui é que, por exemplo, o meu voto não faz tanta diferença, mas faz aonde eu boto meu dinheiro. Por exemplo, se você tá com reais, né? Seu dinheiro é em reais, e você deixa num banco, o governo pode manipular o que quiser. O governo imprime dinheiro, faz o teu dinheiro valer nada. O governo dita quanto de juros vai colocar. Então, isso quer dizer o quê? Se você tem dinheiro em reais, quer dizer que você confia no teu governo, pô. Que ele não vai fazer uma cagada, de que ele não vai entrar em dívida. Você confia no seu governo? Se você confia no seu governo, você tem seu dinheiro em reais. Entendeu? Talvez isso, para quem não tenha patrimônio, isso não seja tão expressivo. Sim. Mas vocês da Libra, por exemplo, têm patrimônio. Então, o que acontece? E muito até, se Deus quiser. Senão, agora vai ter mais pra frente. Marcha lá. Amém. Então, o que acontece? Se você deixa seu dinheiro... E presta atenção nisso aqui. Se você deixa seu dinheiro em reais, quer dizer que você confia no governo do Brasil de que ele não vai fazer nenhuma cagada pra desvalorizar. Sim. Entendeu? Que ele não vai fazer nenhuma cagada pra desvalorizar o seu dinheiro. Só que tem um detalhe.
o governo, seja esse, o anterior e qualquer outro, faz cagada o tempo inteiro. Sim. Faz cagada o tempo inteiro. Se você deixa seu dinheiro em dólar, quer dizer que você confia mais no dólar do que no real. É o que eu falo. Para quem não tem patrimônio nenhum, essa conversa não faz diferença. Claro. O cara pega o dinheiro dele, gasta no boleto, acabou. Mas para você que tá juntando uma grana e tal, porra, tá comprando, sei lá, uma casa ou alguma coisa do gênero, isso faz diferença. Se você deixa seu dinheiro em uma determinada moeda, quer dizer que você confia naquele governo. Eu vou fazer um exemplo aqui bem simples. Suponhamos que você tenha 100 mil reais guardado. Você confia no governo da Venezuela ao ponto de pegar os 100 mil e transformar em moeda venezuelana? Não. Não. Teu dinheiro vai derreter, pô. Vai. Você confia, por exemplo, no governo da Nigéria, que teve uma inflação desgraçada, que o dinheiro deles há 10 anos atrás valia um terço, um quarto do que valia? Não. Quando que em reais você falou o seguinte: nossa, hoje com 50 reais eu compro mais do que eu comprava com 5 anos atrás. Hoje com 100 reais eu compro mais do que comprava há 2 anos atrás, há 10 anos atrás. Nunca. Só Nunca. ao contrário. É porque o seu dinheiro sempre desvaloriza. Por exemplo, diferentemente do Bitcoin. Quando você tinha um Bitcoin há 10 anos atrás e você tem um Bitcoin agora, você está milionário, você está rico. Verdade. Entendeu? Então, aonde você bota o seu dinheiro é onde você está confiando. Então, a minha mentalidade para isso é o seguinte, cara, se eu tô tentando acumular patrimônio, se eu tô tentando, porra, eu não quero que me roubem. E como eles te roubam? Diluindo tua moeda, fazendo investimento em um monte de merda, botando cargo público para Deus dará. Sim. Entendeu? Então, Coisas que você não tem nem acesso, não tem nem como saber. não tem nem acesso. Então, assim, todos os políticos, eles são políticos independente de onde eles estiverem. Só que tem uns que são mais vagabundos que outros. Os daqui do Sul da América, eles têm hábito de ser vagabundo. Eles têm hábito de ser vagabundo, já tá acostumado, já tá no sangue, porque não dá ruim pra eles. Eles não vão presos, ninguém mata. Sim. Então, eu duvido que eu não quero que isso aconteça, obviamente, ninguém vai dar uma de maluco, mas se começa, por exemplo, a roubalheira e mata o filho do ministro, mata o filho de não sei, esse negócio meio que acaba. Entendeu? Só que, enfim, como aqui não acontece, e aí você, por exemplo, você vota. Vamos lá, você votou. Aí, quem você votou, que você... Não é que você acredita tanto, né, também, assim. Sim. Aí você votou e a pessoa não se elege. Aí você fica mais 4 anos com seu dinheiro sendo diluído, você perdendo tudo, você juntando, sei lá, juntou 100 reais, seus 100 reais não é mais igual a 2 anos atrás, você perdeu, pô. Você perdeu. Você só perde. Você só perde. E quando você cai em si, que, porra, você junta dinheiro igual um desgraçado, porque vocês trabalham igual um desgraçado, a gente tá aqui sábado, entendeu? Fazendo podcast. Isso aqui, entendeu? Que acho que é conversa fiada, mas isso aqui é conversa de muito valor. Sim, muito. Tá? Isso aqui é conversa de muito valor. Muito. E aí, pô, você tá trabalhando igual um desgraçado, pô, pra tentar o negócio crescer e tal, Sim. pô, você junta dinheiro, aí o negócio hoje que você quer comprar é 20 mil, o carro, por exemplo, é 20 mil, aí tu junta, pra daqui a 5 anos o negócio valer 100, custar 100. Aí tudo que tu juntou não vale mais de merda nenhuma, tudo que tu juntou. Porra, isso é triste, pô. Isso pra um pai de família, quando ele cai em si e ele vê que ele não vai conseguir enriquecer ali juntando dinheiro, isso é triste. É triste. Justamente porque um governo de pessoas que você não conhece, de pessoas que você não confia, dita o rumo da tua vida, dita o rumo das suas economias. Porra, então, tipo assim, na minha opinião, as pessoas deviam se conscientizar, começar a pensar sobre isso, tá? De que a melhor forma dela ser contrária a um governo não é só votando contra, não é levantando sua plaquinha. Porra, eu só vi isso na Revolução Francesa. Quando que levantar a placa deu certo pra alguma coisa aqui, pô? Toda vez. Foi dos 20 centavos, o preço diminuiu do ônibus há 8 anos atrás pra hoje? Não. Só aumentou. Só aumentou. Sim. Agora, se você tirar o dinheiro do governo, se você, de alguma forma, não produzir mais coisa aqui no Brasil ao ponto de pagar imposto, porque vocês pagam imposto, pô. É uma droga. E muito. Quando você sabe pra onde essa merda tá indo, você vê que é uma droga. Todo mês lá eu pego e falo assim, puta que pariu, que merda. Que merda. Pra onde tá indo isso aqui? Isso aqui tá indo pro ralo, cacete. Verdade. Isso aqui tá indo, né? Isso aqui Verdade. tá indo em benefício de algum diplomata, porra, do governante e tal, independente dele onde seja. E é por isso que, por exemplo, um cara como Renato 38 compra tudo de Bitcoin. Porque se um dia o governo falar para ele, ué, você não tá pagando imposto, cadê teu imposto, não sei o quê, vou bloquear tuas contas. Quando vai ver, bloqueio da conta do cara tem menos 300 mil em dívida. Tem dívida. Aí bloqueia a dívida. Porque vocês não estão, vocês aí que estão assistindo de casa, vocês não estão isentos do governo bloquear a conta de vocês não, tá? Sim. Não estão isento. Um belo dia, uma vez isso aconteceu com meu pai.
Tá? Meu pai, porra, pai de família, tá? Meu pai casado com a minha mãe, tem meu irmão. Eu devia ter ali meus 17, 18 anos, meu irmão novinho, cara, eu devia ter 12, 11 anos. Um pai de família, meu pai teve todas as fucking contas dele bloqueada, porque ele tinha esquecido de declarar um dinheiro que ele tinha recebido há 2 anos atrás. Um pai de família, ter a conta bloqueada, ele tem que se humilhar para poder comprar comida para os filhos dele. O meu pai teve que pedir, olha só, dinheiro para a família, teve que recorrer, porque nesse momento você não tem como recorrer ao governo. O governo tá cagando para você. Ou tu acha que meu pai ia receber LOAS, porque ele teve as contas bloqueadas, porque, sei lá, ele esqueceu de declarar um recebido dele. Entendeu? Não, bloquearam todas as contas do meu pai, não pôde comprar comida, não podia pagar plano de saúde, não podia fazer nada, até que se regularizar. Até ele descobrir qual era o problema, o que tinha acontecido. Ninguém te avisa onde é que é o problema. Ninguém te avisa onde é o problema. Então Só foi bloqueado e foi. Foi bloqueado e foi, e outra, é um pai de família, porra. Tinha minha mãe, tinha eu e meu irmão, ele cuidar da gente. Como é que ele faz? Como é que faz? Teve que recorrer à família. No final das contas, quem vai te ajudar é a sua família, pô. Sim. As pessoas têm essa sensação... Quando tem uma família para ajudar. Quando tem uma família para ajudar. As pessoas têm essa sensação de merda, de que o governo é teu amigo, de que o governo tá te ajudando. O governo só tá te explorando. Ele vai te dar uma migalha ali para de repente continuar no poder. Para falar que ajuda pobre. Mas enquanto isso, ele tá, ó, sugando e tirando tudo de alguém. E todos eles fazem isso. Então eu digo, a melhor forma de você se contrariar um governo é você desinvestir ele. É você não dando moeda para ele trabalhar. Você quer ferrar um governo, você tira o dinheiro dele. Eu duvido que se ninguém pagasse, por exemplo, imposto, o governo ia continuar sobrevivendo ainda. Com certeza. É porque ele faz coisas, ele cria subterfúgios para te reprimir. Ele te prende, ele bloqueia Imposto. tua conta. Imposto pra cacete. Taxação de compra, de venda, de... Taxação agora da China, de importação, que vai aumentar. Mas suponha que ninguém pagasse, sabe? Não vou pagar e pronto, acabou, fé. Não vou pagar o DAS, não vou pagar. Suponha, ele vai te ferrar. Ele vai meter a furadeira no teu joelho. Ele vai te prender, ele vai te sodomizar. Você não consegue mais empreender, você você não consegue mais fazer nada, você fica com certidão de empresa negativada. Perde passaporte, eles bloqueiam seu passaporte, ele manda você prerer, eles correm atrás da tua família. No Brasil, você pode ser preso por causa disso. Pode ser preso, pô. Entendeu? Pode ser preso. Agora sim, eu vou te falar tanto pra você quanto pra mim. Eu cheguei até a ficar aqui, ó, perdido nas câmeras. Que bate-papo, irmão. Olha, isso Bom, aqui isso é o famoso... Tá até um calor no momento aqui. Famoso calor de imposto, dá até um calor. Conversa de milhões. Agora a gente tem que marcar uma resenha agora no off. Só na cervejinha. Só na cervejinha. A gente tá aqui sábado trabalhando. Isso é trabalho, viu, gente? E na Também água, é trabalho. Viu? Estamos aqui Mas assim, na gente, água. olha, Vitor, de coração, foi um prazer inenarrável ter você aqui. Eu tô muito feliz pela sua presença, por ter vindo aqui. Eu, quando te conheci, eu sabia que era um cara gente boa, que tinha um papo bom, E a gente que dava match. A gente conheceu o Vitor vindo aqui, ele vindo participar de um como podcast. participante de um podcast. E a gente ficou encantado com a conversa, né? É um cara que fala muito bem, assim, sabe do que tá falando, né? Tem as questões... Opa, quase. E assim, o Vitor é um cara que a gente de cara achou uma conversa muito interessante e é uma conversa que duraria aqui horas, né? A gente viu que o cara gosta de conversar e fala muito bem. E o que eu digo aqui é o que eu digo pra minha família, é o que eu digo pros meus amigos, é o que eu digo na resenha de bar, é o que eu digo na igreja, é o que eu digo absolutamente no meu lugar de trabalho, é o que eu digo em absolutamente todos os lugares. Ou seja, não é um personagem, é o Vitor. Não, é exatamente isso, entendeu? É exatamente isso, essa conversa. Tanto conversa de dupla nacionalidade, que é um assunto que eu amo de paixão conversar sobre isso. Eu sou fascinado em genealogia, em história da família e etc. Eu sou, assim, eu gosto muito de explorar todas as possibilidades que a gente tem, tanto de desinvestimento e diminuir o poder do Estado. Essas coisas também eu gosto muito. E para mim é um prazer estar conversando sobre isso aí. Muito obrigado pela... Prazer vocês estarem aqui até agora, entendeu? Eu vou deixar aqui embaixo o arroba do Vitor para vocês seguirem eles. Sigam a Libra também. Acompanha, porque aqui é aquilo. A gente vai conversar com um monte de gente. E não tem tema específico. Então, estamos abertos aqui. Inclusive, se você quiser trazer novos temas aqui, a gente faz Vitor. uma nova temporada. Se você quiser puxar alguma pauta com a gente depois em outro momento, só chamar que a gente... Fala pro pessoal deixar as dúvidas aí, Isso que de repente a gente dúvidas, se engajar legal aí, a gente chama, isso entendeu? aí. Faz a parte 2. Manda as mensagens
Deixem aí os comentários, que conforme for a gente chama para uma parte 2. Tá bom, pessoal? Muito bom. Ele já com a Forte cidadania abraço. dele na próxima. Aí, Amém. ó. Se Deus quiser, vai estar aqui. É verdade, na próxima, aqui, ó, pra câmera do meio, na próxima eu já vou ter minha cidadania, hein? E vai ser breve, não vai ser 2026 não, vai ser antes. Amém. Obrigado. Valeu, pessoal. Tamo junto. Até mais.